Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 161. Verdadeira estreia. Como isso é possível? Sora estava incrédula enquanto observava a trajetória dos frisbees. Não só ela, mas sua Beltifre também ficou boquiaberta de espanto com os 4 frisbees sobrepostos um em cima do outro. Então, os frisbees foram lentamente se afastando verticalmente, cada um separado pelo comprimento de um polegar, e sob o controle do vento prateado. Eles começaram a girar por conta própria. Vento prateado pode atingir esse nível? O que deixou Sora intrigado foi que de baixo para cima, o raio de rotação dos 4 frisbees aumentou sequencialmente. Junto com o efeito do vento prateado, os frisbees giravam cada vez mais rápido, parecendo visualmente uma tempestade prateada em miniatura. O terceiro ponto a ser notado são as escamas pulverulentas dentro do vento prateado. Se você não consegue controlar o movimento das escamas pulverulentas no vento corretamente, você só conseguirá executar manobras diretas. Refletindo sobre as palavras de Terrance, Sora não tinha ideia de que um movimento como o vento prateado tinha tanta profundidade. O movimento vento prateado incorpora escamas em pó ao vento para atacar oponentes. Sem as escamas em pó, na verdade não é muito diferente do movimento ventania. No entanto, como são adicionadas incrustações pulverulentas, isso leva a uma série de mudanças incontroláveis na velocidade do vento no fluxo de ar, na trajetória e assim por diante. Somente dominando essas mudanças alguém poderia realmente tocar com o vento prateado, caso contrário, seria apenas uma habilidade superficial. E as escamas pulverulentas, destinadas a embelezar a performance, se tornariam um obstáculo. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Nesse momento, Sora e sua Beltifre assistiram com admiração enquanto Terrance e sua Beltifre terminavam sua apresentação, e não puderam deixar de aplaudir. Incrível demais! Beltifre retornou ao ombro de Terrance, e Terrance sorriu. Contanto que você o treine diligentemente, seu Beltifre certamente poderá ter um desempenho tão bom quanto o seu. Como coordenador, é essencial entender completamente os movimentos dos Pokémon. Esta apresentação de Beltifre foi como uma versão simplificada de Golden Wind de um ano atrás. Agora, usá-lo se tornou ainda mais fácil e prático, o que reflete indiretamente a base sólida das habilidades básicas do Beltifre. Mas, como exatamente treinamos? No entanto, no momento seguinte, Sora ainda se sentia perdida. Embora a explicação de Terrance fosse simples, ela não entendeu muito dela. Então, ela não tinha ideia de como prosseguir com o treinamento. Concorrentes que já se inscreveram, por favor, registrem os adereços que vocês precisarão. Concorrentes que já se inscreveram, por favor, registrem os adereços que vocês precisarão. Nesse momento, uma transmissão ecoou por todo o campo de treinamento, chamando a atenção de todos os presentes. Acessórios foram usados para auxiliar no julgamento principal. Coisas como frisbees ou blocos contavam como adereços. Alguns coordenadores usavam esses adereços para acentuar a beleza ou a habilidade dos movimentos dos Pokémon, o que poderia melhorar seu desempenho. Agora, no último dia de inscrição, era a hora de confirmar os adereços que eles precisariam. Para evitar que os competidores trapaceiem, o organizador da competição os preparará uniformemente. É hora de confirmar os adereços. Sora falou depois de ouvir a transmissão. Depressa, Terrance pediu. Nesse momento, alguns concorrentes começaram a correr em direção ao local para registrar seus adereços. Sora assentiu e rapidamente chamou Beltifre antes de seguir em direção ao local. Quanto a Terrance, ele nunca havia treinado com acessórios antes, então não deveria precisar deles para o julgamento principal. E o julgamento principal é muito fácil para Beltifre atual. Até mesmo voar em círculos pode render uma pontuação alta por demonstrar excelentes habilidades de criação. Quanto aos movimentos, mesmo sem nenhuma manobra sofisticada ou tecnicamente desafiadora, simplesmente demonstrar proficiência de alto nível pode render pontuações altas. Estrondo. Beltifre olhou para Terrance com uma expressão estranha, aparentemente ouvindo algum som estranho. Haha, estou com fome, disse Terrance. Tendo corrido para se inscrever no último dia, a viagem foi tão agitada que Terrance não tinha feito uma refeição adequada até agora. Vamos voltar primeiro para o centro Pokémon. Teremos uma refeição extra grande hoje. Cedo na manhã seguinte. O tempo passou rápido. Após terminar sua refeição, Terrance sentiu preguiça de se mover e apenas ficou deitado na cama pelo tempo restante. Terrance não podia ser culpado. Depois de cada viagem de alta altitude, ele se sentia desconfortável por um tempo e precisava de um cochilo para se recuperar. Ainda era cedo, mas tanto o centro Pokémon quanto toda a cidade de Verdantura estavam fervilhando de atividade. O concurso Pokémon estava começando hoje e espectadores e participantes de áreas próximas estavam todos se preparando para entrar no local. Esta foi a segunda vez que Terrance participou de um concurso Pokémon. Ele ainda tinha a fita coração da primeira vez, mas agora parecia ter pouca utilidade. Só poderia servir como uma lembrança. A menos que ele tivesse planos de participar do grande festival da região de Sinnoh no futuro, ele não poderia usar a fita coração na região de Hoenn. Comparado ao concurso Pokémon anterior, desta vez pode ser considerada a verdadeira estreia de Terrance como coordenador, porque desta vez ele planejou começar na cidade de Verdantura e participar de concursos Pokémon consecutivos, visando diretamente a vitória no grande festival. Diferentemente do concurso Pokémon anterior, durante esse período, Terrance encontraria alguns coordenadores de verdade. Caso contrário, se tudo que ele encontrasse em sua jornada para se tornar um coordenador top fossem amadores, não seria convincente. Vamos! Antes de sair, ele cuidou da aparência de Beltifre e depois também começou a se dirigir ao local como competidor. Neste momento, dentro dos corredores do local, diferentes coordenadores estavam em estados de espírito diferentes. Excitação, preocupação, nervosismo. Aquela pessoa.
Quando Terrance passou por uma tela grande, ele viu Sora de antes. Ela estava olhando para a tela grande apresentando o concurso Pokémon, suas pequenas mãos cerradas tremendo levemente. Essa deve ser a ansiedade pré-jogo que a maioria dos novatos sente. Com exceção de alguns treinadores confiantes, não seria normal que qualquer um que esteja enfrentando sua primeira batalha, desafiando um ginásio ou participando de um concurso Pokémon não se sentisse nervoso. Será que ela ouviu o que eu disse ontem? Terrance murmurou para si mesmo. O principal era o próprio Beltifle de Sora. Observando a performance de Beltifle em primeira mão, o quanto ele compreendia. Às vezes, os Pokémon têm mais inteligência do que os treinadores. Assim como Altaria, durante os poucos dias que Terrance ficou no Monte Chimney, ele aprendeu um novo movimento com sua mãe, Raio de Gelo. Também foi um movimento que Altaria, no Monte Chimney, adora usar. No entanto, para seu próprio Altaria, embora Raio de Gelo pudesse aumentar as escolhas táticas, considerando seus excelentes movimentos do tipo dragão, Terrance não gastou muito esforço nisso. Din, din, din. O sino tocou e a cerimônia de abertura do concurso Pokémon entrou em contagem regressiva. Capítulo 162. A melhoria de Sora. Senhoras e senhores, obrigado pela paciência. O concurso Pokémon Verdantur já começou. Vivian foi a responsável pela organização do concurso Pokémon da região de Oen. Embora ela tivesse uma semelhança impressionante com a locutora Marianne, que Terrance conheceu em Sino, elas eram, na verdade, irmãs. Parece que não é só Jenny, a enfermeira Joy. O número de parentes parecidos aqui é simplesmente incontável. Terrance ficou sem palavras. Aqui temos o chefe do comitê do concurso, o Sr. Raul Contesta, que julga os concorrentes de forma rigorosa e compassiva. O presidente do fã-clube Pokémon, o Sr. Sukizo. E a próxima é a enfermeira Joy de Cidade de Verdantur. O coordenador e o Pokémon que vencerem receberão a fita Verdantur. Além disso, os competidores que tiverem coletado fitas de 5 concursos diferentes também podem se qualificar para participar do prestigiado evento Coordenador Pokémon, o Pokémon Grande Festival. Depois disso, Vivian trocou algumas gentilezas com os 3 jurados e o julgamento começou. No saguão, Terrance continuou a observar. Devido ao seu registro tardio, seu número será chamado bem tarde na fila. Mas isso também lhe deu a oportunidade de observar os outros competidores. Para Terrance, no entanto, essa oportunidade se mostrou bastante chata, pois, de cada 10 competidores, apenas um parecia levar a competição a sério. Os demais não pareciam diferentes dos treinadores que partiram em sua jornada sem nem mesmo entender os tipos de Pokémon. Foi só quando uma concorrente vestida de branco apareceu que o interesse de Terrance foi despertado um pouco. É aquela garota. Eu me pergunto o quanto ela melhorou em apenas uma noite. No campo, os nervos de Sora ainda estavam à flor da pele. Apesar de respirar fundo várias vezes seguidas, seu coração continuou a bater rapidamente. Calma, preciso ficar calmo. O senpai também deve estar observando. Devido ao grande número de participantes, havia mais de um saguão. Quando ela terminou de registrar seus adereços ontem, Sora havia perdido o rastro de Terrance. Felizmente, Terrance também era um competidor, então ela pôde vê-lo novamente. Caso contrário, Sora se sentiria culpada por não agradecer Terrance por sua orientação. Então vamos lá, Beltifle. Em meio aos aplausos calorosos do público, o Beltifle de Sora voou, mostrando a beleza de suas asas, arrancando outra salva de palmas. Primeira ventania. Sora gritou, seguido imediatamente por ela jogando um frisbee. Em meio à rajada, o frisbee girou instável no ar, mas felizmente ele permaneceu no ar. Próximo. Subsequentemente, Sora lançou outro frisbee. Embora parecesse bastante extenuante, o frisbee também caiu nas mãos de Beltifle, juntando-se ao anterior. Muito bem, funcionou. Sora sentiu uma sensação de alegria. Seguindo o conselho de Terrance, ela e Beltifle manipularam os frisbees o máximo possível, mas seu limite parecia ser lidar com apenas 2 frisbees. Então veria vento prateado que interromperia o voo do frisbee. Mas ela não consegue superar essa dificuldade por enquanto, então ela optou por fazer Beltifle usar ventania primeiro e então, Beltifle, libera escamas em pó. Sora deu um comando que surpreendeu até Terrance no salão. Este Sora, embora novato, parecia ser bem inteligente. No entanto, Terrance continuou a assistir. Embora fossem apenas escamas em pó, ainda interferiam no voo dos frisbees. Então, como Sora resolveria isso? As escamas brancas e pulverulentas se misturaram lentamente com a rajada, fazendo com que os frisbees parecessem bombos, prestes a cair. Dance Beltifle. Quando o passo final chegou, Sora ficou ainda mais nervosa. Após emitir o comando, ela também saiu correndo. Enquanto isso, Beltifle mergulhava na tempestade cheia de escamas pulverulentas, girando junto com o vento. No entanto, com a adição de Beltifle, o fluxo de ar dentro da tempestade se tornou ainda mais caótico, quase entrando em colapso. Os 2 frisbees não conseguiram mais se segurar. PFFF. PFFF. Mas no momento seguinte, enquanto Beltifle girava na tempestade, ele aproveitou a oportunidade e cuspiu seda, atingindo os frisbees. A direção em que os frisbees foram atingidos era onde Sora estava parada. Observando os frisbees voando em sua direção, Sora se concentrou, seu coração batendo forte, e seu corpo delicado pulou, pegando os 2 frisbees usando suas mãos um após o outro. Então, com o rosto pálido e coberto de suor, ela sorriu lentamente enquanto segurava os frisbees e fez uma reverência para o público em um gesto de conclusão. Enquanto isso, sem a perturbação dos frisbees, Beltifle parecia um peixe na água em meio ao vento prateado, enquanto Sora estava de lado, seu vestido branco puro, vento prateado e Beltifle dançando criavam uma bela cena.
Clap e clap, ouvindo os aplausos gradualmente crescentes, Sora nunca se sentiu tão animado. Sucesso! A apresentação estava completa. Embora não tivesse certeza do resultado, ela fez o melhor que pôde para melhorar e coordenar com Bealtifre da melhor forma possível. Oh, que lindo! A concorrente Sora e Bealtifre são como espíritos dançando no vento prateado, Vivian exclamou. Então, como foi a performance da concorrente Sora e da Bealtifre? Mas, no final das contas, coube aos 3 juízes pontuar. Chegar a esse nível pela primeira vez já é impressionante, comentou a enfermeira Joy. Há potencial para o futuro, acrescentou o Sr. Hao Contesta. Notável, o Sr. Sukizo comentou. O currículo de cada competidor estava com os 3 juízes. Como uma novata pura, Sora conseguiu atingir esse nível em sua primeira vez, surpreendendo os juízes. Por ter um desempenho tão bom em sua primeira tentativa, exibindo mais talento de coordenadora do que a maioria das concorrentes, essa novata promissora merecia incentivo. 8,2 pontos, 8,4 pontos, 8,2 pontos, totalizando 24,8 pontos. 24,8, quase 25. Sora olhou para a pontuação, sentindo uma leve decepção, mas rapidamente se animou. Os juízes a haviam encorajado bastante. Gostaria de saber quantos pontos Terrance Senpai recebeu por sua primeira apresentação. Pensando em Terrance, que havia lhe dado conselhos, Sora olhou na direção das câmeras, imaginando se ele havia visto sua apresentação. Quanto à pontuação de Terrance naquela época, era sua primeira vez participando de um concurso Pokémon, e também era a única vez que ele poderia participar de um concurso Pokémon. Naquela época, Terrance usou diretamente seu As Golden Wind com Bealtifre, impressionando todos os jurados e ganhando 3 notas perfeitas, um total perfeito. Nada mal. Terrance no salão, assistindo à apresentação de Sora, também mudou de opinião sobre a garota. Ela era bem inteligente. Se ela se concentrasse completamente em coordenadora no futuro, talvez em alguns anos, ela poderia ganhar o título de top coordenadora. Conforme as performances dos seguintes competidores se desenrolavam, muitos ofuscaram Sora. Mas a maioria deles eram veteranos experientes que tinham participado de vários concursos Pokémon. Então, tal nível de habilidade não era surpreendente. Com o bônus de novato, a pontuação de Sora pode ter uma chance de colocá-la entre as 8 melhores competidoras da segunda rodada. O tempo passou lentamente. Enquanto Terrance assistia às performances dos outros competidores, logo chegou sua vez de subir ao palco. Capítulo 163. Chuva de meteoros prateados. Embora fosse apenas a segunda vez que subia no palco, Terrance não sentia mais aquela sensação de novidade. Sentindo a atmosfera intensa no local, Terrance notou que não só havia mais participantes em comparação à Conferência Coração Ensino, um ano atrás, mas também havia mais espectadores. É Terrance Senpai. No saguão, Sora exclamou ao ver a figura aparecer na tela grande. Ela se levantou lentamente e observou ansiosamente o local da apresentação. Tendo assistido a muitas apresentações de concorrentes, Sora tinha uma vaga ideia sobre as habilidades de Terrance. Até agora, nenhum competidor conseguiu controlar seus movimentos tão habilmente quanto Bealtifre de Terrance. Se eu pudesse ser tão incrível quanto Terrance Senpai. Sora olhou fixamente para a transmissão na tela. Cool. Bealtifre, é sua vez de novo. Jogando a Pokébola fora, Bealtifre de Terrance começou a dançar alegremente. Assim que Bealtifre apareceu, chamou a atenção de 3 jurados. Esta Bealtifre foi criada para ser a melhor neste concurso Pokémon, comentou a enfermeira Joy. De fato bem impressionante. Os olhos de Hao Contesta também se iluminaram. Tendo assistido a muitas apresentações, ele estava realmente começando a ficar entediado. Notável. Os olhos do Sr. Sukizo se arregalaram um pouco. Além da enfermeira Joy, o Sr. Hao Contesta, chefe do comitê do concurso, e o Sr. Sukizo, presidente do fã-clube Pokémon, eram responsáveis por julgar dezenas de concursos realizados em um ano. Canto ou ensino. À medida que mais e mais cidades começaram a realizar concursos Pokémon, essas 2 cidades ficaram cada vez mais movimentadas. Um deles era responsável pela alta administração do concurso Pokémon, enquanto o outro é o chefe de uma associação intimamente relacionada ao concurso Pokémon. Pode-se dizer que eles estão no comando do concursos Pokémon há quase uma década. Sua principal preocupação era se os concursos Pokémon poderiam continuar a se desenvolver de forma harmoniosa e eficaz. Comparar coordenadores com instrutores pode parecer injusto, mas era inevitável que as pessoas mencionassem esse assunto. Essa também era a questão que mais dava dor de cabeça para a alta gerência responsável pelos concursos. Como uma profissão secundária que se desenvolveu depois dos treinadores, os coordenadores sempre tiveram um status inferior. Portanto, a alta gerência responsável pelo concurso Pokémon estava sempre ansiosamente buscando coordenadores excepcionais para desenvolver. Foi também por isso que Hao Contesta e o Sr. Sukizo frequentemente compareciam a vários concursos. Mesmo se estivessem com dor e cansados, como apoiadores leais do concurso Pokémon, eles devotaram toda a sua energia ao seu desenvolvimento. Os concorrentes e espectadores frequentemente criticam que esses 2 tios parecem um tanto maçantes com comentários mínimos. Alguns comentários até parecem bastante superficiais. Mas não havia nada a fazer. Eles tinham muitos concursos Pokémon para julgar, mas não tinham energia suficiente e, a menos que encontrassem um coordenador com potencial e talento excepcional, era difícil deixá-los animados. E o Bealtifre lançado por Terrance conseguiu isso até certo ponto agora. Seguindo o comando de Terrance, Bealtifre casualmente lançou uma grande massa de seda no céu. Embora parecesse casual para aqueles com olhos perspicazes como os 3 jurados que há muito tempo estavam envolvidos em concursos Pokémon, não foi apenas um movimento simples. Pequenos detalhes, ações aparentemente casuais, podem demonstrar a maestria de um Pokémon em um determinado movimento, natural e suave.
Quando a Bealtife lançou seu movimento, eles pensaram nessa frase. Enquanto a grande massa de seda era cuspida no céu, uma brisa suave a levantou, então Bealtife bateu suas asas. Cortador de ar. Como lâminas brilhantes, as lâminas de vento rapidamente avançaram em direção ao céu. Estalo, 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 estalo. As lâminas de vento atingiram a seda, não com o som abafado que o público imaginou, mas rápida e bruscamente. Após uma explosão de luz, a seda, densamente reunida, foi rapidamente cortada em tiras finas do comprimento de unhas. É o passo final, pensou Terrance enquanto observava as mudanças no céu. Uau! Abaixo dos fragmentos espalhados de seda, uma tempestade prateada se erguia como uma boca aberta, engolindo os fragmentos inteiros. Uau! Na vasta extensão do céu, o redemoinho reuniu os fragmentos de seda, criando um espaço vazio entre Bealtife e vento prateado. Os fragmentos de seda foram reunidos pelo vento prateado, parecendo uma onda constante de prata cintilante, incrivelmente deslumbrante. Uau, uau, uau! Enquanto todos estavam fascinados pela sequência perfeita de movimentos, o vento se dispersou. Em meio ao enxame de escamas prateadas e pulverulentas, os fragmentos brancos de seda pareciam tesouros brilhantes caindo no mundo humano, flutuando e caindo como flores espalhadas. Sol da manhã. Com o comando final de Terrance, Bealtife dançou em meio à chuva de meteoros prateados que caía, emitindo um brilho radiante de todo o seu corpo sob a luz do sol da manhã. Naquele momento, o local inteiro explodiu. Aplausos, gritos, vivas, várias palavras de admiração irromperam de diferentes maneiras. Esta foi a performance mais extraordinária neste concurso Pokémon. Esta apresentação proporcionou a cada espectador uma sensação única. Na chuva de meteoros prateada, a dança graciosa de Bealtife, combinada com o fino véu do sol da manhã, criou uma beleza irresistível, como se estivesse entrando em uma pintura. Então, este é um verdadeiro concurso Pokémon. Este é um verdadeiro coordenador. Isso é simplesmente celestial. Nossa, é tão lindo. Vivian quase se esqueceu de fazer seu comentário, imersa na performance de Bealtife, mas os aplausos estrondosos da plateia instantaneamente a trouxeram de volta à realidade. Vivian estava animada. Como locutora do concurso Pokémon, esse era o tipo de emoção que ela estava procurando. Simplesmente incrível. Até os 3 juízes esqueceram momentaneamente de pontuar. Raul Contesta quase se levantou, os olhos do Sr. Sukizo se arregalaram. Agora ambos haviam esquecido o cansaço de viajar constantemente para competições Pokémon em várias regiões. A apresentação de Terrance acendeu o espírito magnífico no coração de todos. Esta é a semente de um coordenador top. Ambos, depois de assistir à performance de Terrance e Bealtife, chegaram a essa conclusão. Em Terrance, eles viram a sombra de um coordenador superior, uma aura que nenhum dos outros coordenadores possuía. Porque Raul Contesta e o Sr. Sukizo frequentemente compareciam, ou melhor, quase iam julgar todos os concursos Pokémon. Era para descobrir mudas como Terrance, que tem o potencial de se tornarem coordenadores top, e então orientar esses indivíduos, impedi-los de se desviarem, e esperar que eles possam continuar a se desenvolver e crescer em concursos Pokémon como coordenadores. Esse era todo o propósito deles. 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos. Pontuação total, 30 pontos. Capítulo 164. Com uma pontuação perfeita, Terrance imediatamente se tornou o centro das atenções. Esta foi a primeira pontuação perfeita neste concurso Pokémon. Seja pela criação de Pokémon, seleção de movimentos, coordenação ou proficiência dos movimentos, a chuva de meteoros prateados acendeu o entusiasmo do público assim que apareceu. É uma pontuação perfeita. O competidor Terrance obteve uma pontuação perfeita. Vivian exclamou, tomada de emoções. Parecia que ela mesma havia alcançado a pontuação perfeita. Isso não faz sentido. Um competidor como esse não deveria estar participando de um concurso Pokémon pela primeira vez, Raul Contesta pensou consigo mesmo. Ele olhou o currículo de Terrance e encontrou uma lousa em branco de experiência em Oen, nada como o que ele havia imaginado. Um coordenador experiente com ampla experiência competindo pela posição de coordenador top. Ele poderia ser de outra região? Mas isso também não fazia sentido. Se ele fosse um coordenador de renome, alguém como Raul Contesta, que quase sozinho julgou a maioria dos concursos Pokémon, certamente o reconheceria. No entanto, enquanto refletiam, tanto Raul Contesta quanto o Sr. Sukizo começaram a sentir uma certa familiaridade com Terrance. Não era o tipo de familiaridade acumulada em vários encontros com outros coordenadores de destaque. Era mais uma impressão passageira. Onde eles já tinham visto a performance de Terrance antes? De fato, na Conferência Coração, há um ano, Terrance participou de seu primeiro concurso Pokémon, e esses dois estavam entre os jurados. Naquela época, Redemoinho Elétrico de Terrance também foi tocada por Bealtife. Naquela época, o Redemoinho Elétrico também havia surpreendido todo o público. Como julgamento principal e sendo um concurso Pokémon baseado na cidade, tais performances excepcionais eram raramente vistas. Normalmente, apenas os concorrentes populares que disputam o título de melhor coordenador em grandes festivais regionais conseguem fazer performances tão excepcionais. Para Terrance na Conferência Coração, ele era mais jovem e ingênuo, um novato em todos os sentidos da palavra. Então, a performance de Terrance naquela ocasião, junto com sua vitória esmagadora ao garantir a fita Coração na batalha do concurso, deixou uma profunda impressão nos jurados, no público e nos coordenadores. Infelizmente, antes que essa impressão pudesse se aprofundar, Terrance, o jogador cabeça de chave identificado pelos juízes como um concorrente ao título de top coordenador, desapareceu abruptamente.
Ele não tinha aparecido em nenhum sino concursos Pokémon no curto prazo. Alguns fãs que foram conquistados pela performance de Terrance também estavam tentando descobrir seu paradeiro. No entanto, com a Academia da Coroa como um forte apoio, encontrar Terrance não foi fácil. Além disso, Terrance se isolou na academia por mais de um ano, fazendo com que a maioria das pessoas se esquecesse desse azarão da Conferência Coração. Até o grande festival, Terrance não havia subido ao palco de nenhum concurso Pokémon, deixando muitos decepcionados, mas desamparados. Quando Terrance desceu do palco, os organizadores do concurso Pokémon começaram a investigar seus antecedentes. Qualquer competidor com potencial para desafiar o título de melhor coordenador era um assunto de interesse para os organizadores do concurso Pokémon. No final, elevar um coordenador top ao estrelato regional, transformando-o em uma grande celebridade, gera uma publicidade notável para os concursos Pokémon. O caso mais bem-sucedido é o Wallace, que começando no ON Grande Festival, passou a dominar canto, joto e sino. Com a publicidade concertada dos organizadores do concurso Pokémon e sua superioridade esmagadora, Wallace agora se tornou o ídolo de quase todos os coordenadores. Alguns coordenadores até escolheram seu caminho apenas para seguir os passos de Wallace-sama. Nunca subestime a influência dos ídolos e o fervor de seus fãs. Para figuras de nível ídolo como os coordenadores, que agora são o terceiro maior grupo profissional ao lado dos tradicionais treinadores e criadores, eles desempenham um papel indelével não apenas dentro de sua comunidade, mas também no desenvolvimento de muitas indústrias. Se um coordenador top de nível fenomenal puder ser cultivado, isso será crucial e necessário para o desenvolvimento vibrante dos concursos Pokémon. Avançando da avaliação primária para a segunda rodada, Terrance não enfrentou pressão devido ao seu desempenho na primeira rodada. Bip, bip. Depois de um tempo, as telas grandes em vários saguões e corredores anunciaram simultaneamente a lista de competidores que avançariam para a segunda rodada. Sem dúvida, o avanço de Terrance estava dentro das expectativas de todos. Mas, embora seja raro, entre os 8 competidores que passaram, um era um novato puro. Sora, com uma pontuação total de 24,8 pontos, surpreendentemente também avançou para a segunda rodada. Muitos ficaram surpresos, incluindo Terrance. Este é um mecanismo dos concursos Pokémon. Para competidores novatos pela primeira vez, para evitar abalar a confiança daqueles com potencial, os juízes fornecem alguma leniência. Embora a performance de Sora tivesse algumas falhas, como novato fazendo sua estreia, as falhas foram ofuscadas pela qualidade geral. Os juízes queriam ver como Sora se sairia nas rodadas subsequentes, então eles deram um certo ajuste para cima na pontuação. Enquanto isso, as informações de Terrance também foram investigadas. Em tão pouco tempo não eram informações detalhadas, apenas registros da experiência de Terrance participando do concurso Pokémon, vídeos e registros de prêmios. Vencedor do prêmio Fita Coração. Quando esse segmento de vídeo foi reproduzido novamente, os dois juízes finalmente se lembraram desse indivíduo. Após a Conferência Coração, os dois ficaram de olho especificamente em Terrance, esperando ver suas performances em outros concursos Pokémon. Mas Terrance era bem esquivo. Ele fez apenas uma aparição, capturou a atenção de todos e então desapareceu imediatamente. Então é esse garoto. Redemoinho elétrico Silver Meteor chover, o mesmo estilo de apresentação entusiasmou instantaneamente os dois jurados. Senhor Hall contesta, esse rapaz precisa de atenção especial. Acontece que ele mostrou ser promissor há um ano. Eu me pergunto o que ele andou fazendo todo esse tempo, desperdiçando uma oportunidade tão boa, disse o senhor Sukizo do fã-clube Pokémon, que raramente dá sua opinião, exceto notável. De fato, há um ano esse garoto já mostrava sinais de ser um coordenador top. Fiquei impressionado naquela época, e agora, depois de mais de um ano de silêncio, imagino que coisas interessantes ele nos mostrará. Os dois estavam cheios de expectativas para Terrance. Terrance não só se destaca como um coordenador, mas conforme ele cresce, ele também está se livrando de sua ingenuidade e se tornando mais bonito. Boa aparência, talento e juventude. Esse é o modelo estrela, aos olhos deles. Gerenciado corretamente é um letreiro de coordenadores. Os benefícios que o Wallace trouxe para o desenvolvimento do coordenador os fizeram prestar ainda mais atenção em nutrir novatos. Um novo superstar, não podemos deixá-lo escapar dessa vez. Salvo surpresas, o ON Grande Festival deste ano pode produzir um novo superstar. Capítulo 165. A verdadeira essência do concurso Pokémon. A seguir, aguardem os pareamentos da segunda rodada no saguão. Os competidores ainda podiam ouvir a voz da locutora Vivian através do telão. Então, está decidido. As 8 vagas, após uma rápida piscada, foram imediatamente preenchidas. Terrance. Como isso pode ser? Outro competidor no saguão, Sora. Por fim, a tela mostrou os dois candidatos, Terrance versus Sora. Essa disputa. Os competidores olharam fixamente para o par, porque é uma batalha entre a pontuação mais alta e a mais baixa. Isso é muita coincidência. O que eu devo fazer? Sora olhou para a foto de Terrance na tela grande e ficou nervosa novamente. Se o oponente fosse qualquer outra pessoa, ela ainda estaria nervosa. Mas pelo menos não seria tão estressante quanto enfrentar Terrance. Agora mesmo, a performance de Terrance para ela foi inimaginavelmente habilidosa. Ela não conseguia imaginar como lutar contra Terrance Senpai. Provavelmente vou perder miseravelmente, murmurou Sora, abaixando a cabeça. O tempo passou aos poucos, enquanto outros competidores estavam envolvidos na segunda rodada da batalha do concurso. Sora estava constantemente pensando em como enfrentar Terrance. Vitória, parece completamente impossível. Enquanto isso, Terrance estava sentado em silêncio no saguão, conservando sua energia e esperando pela batalha. O julgamento secundário foi a batalha. Dentro dos limitados 5 minutos, quem conseguisse reduzir a pontuação do oponente com movimentos atraentes, quando a barra de pontuação do oponente chegasse a 0, venceria.
Por favor, prestem atenção, competidores, e tentem não cometer o mesmo erro de antes. Vivian fez um gesto bobo para descrever a batalha anterior. O Pokémon de um lado era muito fraco, enquanto o Pokémon do outro lado era razoavelmente forte. Então, no momento em que a batalha começou com apenas um ataque, um lado perdeu a capacidade de lutar. Embora deixar o oponente incapaz de lutar seja crucial para a pontuação, no começo, quando ambos os lados tinham todos os pontos de apelo, o nocaute regular com um golpe não eliminaria os pontos de apelo do oponente. Isso levou ao infortúnio de um Pokémon perder sua capacidade de batalha enquanto os pontos de apelação ainda não haviam sido limpos. De acordo com as regras do concurso Pokémon, essa situação justificava uma revanche. Então, perseguir batalhas intensas diretamente no batalha de concurso não era a escolha correta. A abordagem certa era encontrar maneiras de esgotar os pontos de apelo do oponente e então lidar com eles. Então que comece a quarta partida. Quando o sino da contagem regressiva tocou, Terrance e Sora na arena soltaram seus Pokémon. Bealtifre versus Bealtifre. Ao entrar na arena à sua frente, Terrance nunca imaginou que sua primeira oponente seria a garota que ele havia treinado. Além disso, ao ver a expressão nervosa, mas determinada de Sora, Terrance não pôde deixar de sorrir. Ele podia dizer que ela era uma garota de mente forte, mas faltava confiança em si mesma. Era contraditório, mas também era da natureza humana. No entanto, a batalha entre Bealtifre e Bealtifre imediatamente atraiu muita atenção, talvez por causa da performance anterior de Terrance. O público que assistia a essa batalha inesperadamente ficou entusiasmado, e a batalha entre as duas Bealtifre aumentou muito o valor de entretenimento da partida. Senpai, por favor, me guie. Sora respirou fundo. Ela estava enfrentando a primeira batalha de concurso de sua vida, e encontrando um oponente tão forte, a pressão sobre ela era extraordinária. Tudo bem, Terrance assentiu. Se desconsiderarmos a aparência aparentemente gentil de Bealtifre, ela é na verdade bem agressiva. Com sua aparência adorável apresentando um corpo de tons de cinza e preto, olhos compostos de água marinha e asas adornadas com padrões vibrantes de preto, amarelo, azul e vermelho, a atratividade de Bealtifre está entre as melhores entre os Pokémon do tipo inseto, amados por muitas meninas. Embora sigam o princípio de pontuar apenas com base em como o Pokémon foi treinado, os humanos são seres emocionais, e coisas bonitas sempre serão amadas. Portanto, os dois Bealtifre batendo suas asas eram Pokémon extremamente populares entre os espectadores amadores que estavam ali principalmente para assistir à excitação. O público estava enlouquecido. O Bealtifre de Sora foi o primeiro a se mover. Comparado ao calmo Bealtifre de Terrance, o oponente, por ter crescido na natureza, parece um tanto impaciente e cheio de selvageria. Vento prateado. Sora deu o comando, e seu Bealtifre imediatamente executou seu movimento característico. Vento prateado é o movimento que melhor demonstra o charme de Bealtifre. Ignore isso. Surpreendentemente, o comando de Terrance era confuso. Enquanto o redemoinho prateado se aproximava, Bealtifre de Terrance permaneceu ali obedientemente, como se esperasse a chegada da tempestade. A Bealtifre do concorrente Terrance foi levada pelo vento prateado. Vivian ficou atordoada. Não foi levado embora. Isso é. Ao entrar no vento prateado do oponente, Bealtifre foi de fato levado pela força do vento, mas devido à sua perfeita sensibilidade às correntes de ar, não foi ferido em nada. Encontrando facilmente uma brecha no vento prateado do oponente, ele usou a abertura e a força do vento para completar uma dança graciosa. No exato momento do choque entre os movimentos, os pontos de apelo de Sora diminuíram instantaneamente. Seu próprio movimento serviu como um contraste para o desempenho do oponente e neste encontro, Sora foi completamente derrotado. Bealtifre. Sora apertou seu vestido branco, seu rostinho em pânico enquanto olhava para os pontos de apelo diminuídos, perdida. Usaremos vento prateado também. No momento em que os pontos de apelo de Sora diminuíram, o comando de Terrance seguiu. Vento prateado. Aos olhos da audiência e dos juízes, Terrance escolheu contra-atacar. Se o vento prateado de Bealtifre de Terrance pudesse causar dano ao oponente, então, devido ao confronto anterior, os pontos de apelação de Sora diminuiriam novamente. O mesmo Pokémon, o mesmo movimento, mas o oponente o demonstrou de forma mais excelente. Sem dúvida, o oponente tem a vantagem, segurando firmemente seus pontos de apelo. Embora pareça o mesmo vento prateado em termos de fluência, alguém notaria que Bealtifre de Terrance o executou com mais habilidade. Além disso, se as escamas pulverulentas de Bealtifre de Sora misturadas ao vento lembravam neve fina, então o lado de Terrance era como uma nevasca, com escamas pulverulentas preenchendo toda a trajetória do vento. Muito coeso, bem organizado. O juiz Joy assentiu. A diferença entre os movimentos de Terrance e Bealtifre de Sora estava nas escamas pulverulentas. Do lado de Terrance, as escamas pulverulentas foram planejadas, utilizando o vento para ampliar o atributo cortante próprio. De uma única escama pulverulenta para uma combinação de muitas, constantemente se expandindo, causando danos. Mas do lado de Sora, o vento prateado não era ordenado, a trajetória das escamas pulverulentas era caótica. E Bealtifre não conseguia controlar a velocidade do vento e o fluxo de ar bem o suficiente para deixar as escamas pulverulentas desempenharem seu verdadeiro papel. Desvie disso. Dessa vez, o Bealtifre de Terrance não executou seu movimento particularmente rápido. Sob o comando ansioso de Sora, o Bealtifre do oponente evitou por pouco esse movimento. No entanto, devido à comparação anterior de vento prateado entre ambos os lados, os pontos de apelo de Sora diminuíram mais uma vez. Esta é a verdadeira essência do concurso Pokémon. Capítulo 166, Guiando a Batalha.
A batalha durou 2 rounds, levando o público ao frenesi. O domínio esmagador de Terrance deixou todos maravilhados. O que devo fazer? Sora olhou para seus pontos de apelação, que haviam sido reduzidos à metade, sem saber como reagir. Beltifle, use tiro de seda dessa vez. Incapaz de igualar o Beltifle de Terrance no controle do vento, Sora mudou sua estratégia, mirando usar tiro de seda para procurar uma oportunidade. Se havia uma coisa que dava a Sora alguma confiança em sua Beltifle, era tiro de seda. Sua Beltifle tinha sua própria interpretação única do uso do tiro de seda. Zizi. Velocidade, potência, resiliência, coordenação, com certeza, aos olhos dos juízes, esse fio de seda era excelente. Sem dúvida, a Beltifle de Sora tinha uma vantagem única, seja em seu processo de crescimento ou melhor, no ambiente em que vive. Recursos. Frutas, vegetação e o ambiente externo que são benéficos para o crescimento do Pokémon em si promoverão o desenvolvimento do Pokémon. Assim como o Magikarp no oceano é mais poderoso do que um Magikarp em um riacho. Em termos de resistência, cor, viscosidade e comprimento, esse fio de seda se destacou excepcionalmente entre seus semelhantes. Durante o julgamento primário, a seda de Beltifle conseguiu atravessar a tempestade, fazendo o Frisbee voar com precisão, demonstrando a maestria desse movimento. Em circunstâncias normais, esse seria um movimento que renderia pontos extras. No entanto, as ações de Beltifle de Terrance abalaram completamente a confiança de Sora. Vendo isso, Beltifle de Terrance também usou tiro de seda, mas esse fio de seda não era para ataque, nem possuía o mesmo comprimento que a seda de Beltifle de Sora. Era apenas um segmento curto, precisamente o suficiente para envolver Beltifle em si. 1, 2, 3, mais e mais fios começaram a envolver Beltifle. Então, Beltifle começou a girar, usando dança tremor. As finas partes bucais de Beltifle se tornaram suas mãos, e os fios de seda se tornaram chicotes duros. Com uma dança graciosa, misteriosa e bela, Beltifle neste momento era como um peão gigante, rapidamente se transformando em uma parede impenetrável. Foto. O tiro de seda de Beltifle de Sora atingiu o peão branco, mas nem teve a chance de enredá-lo antes de ser dobrado pela rotação de alta frequência, perdendo sua força. Como pode ser? Sora olhou para o peão branco em descrença. Ela nunca soube que seda poderia ser usada assim. Uau! Uma defesa muito inteligente. O competidor Terrance, usando o mesmo movimento, contra-atacou as táticas do competidor Sora. Vivian olhou para Terrance maravilhada, achando difícil imaginar que esse jovem tivesse tamanha habilidade, comparável àqueles experientes coordenadores veteranos. A combinação de fios de seda e dança tremor. Sob o peão branco de alta frequência, não havia absolutamente nenhuma possibilidade da seda de Beltifle de Sora romper. Sem mencionar que a força da seda de Beltifle de Terrance pode não necessariamente perder para a do oponente. Juntamente com a amplificação de dança tremor, aumentou significativamente a velocidade de Beltifle. Velocidade é poder. A seda inicialmente macia após o treinamento do treinador, ao atingir esse nível, já era deslumbrante. No entanto, ele também tem uma fraqueza. Os juízes notaram. Embora esse peão branco parecesse magnífico, parecia que ele só conseguia suportar movimentos como tiro de seda. Se fosse lança-chamas, choque do trovão, raio de gelo, ou mega voadora, não haveria a mínima chance desse peão branco sobreviver. Mas mesmo assim, os juízes olharam para Terrance com admiração renovada. Porque isso indicava que Terrance criou esse método em apenas alguns segundos para conter o movimento do outro Beltifle. Excelente consciência, julgamento calmo. Jin. A pontuação de Sora diminuiu mais uma vez, restando apenas um pouquinho. Nesse ponto, até um tolo podia ver a gritante disparidade. A batalha entre Sora e Terrance não teve suspense algum. Do começo ao fim, foi Terrance quem controlou toda a batalha. Se o Pokémon de Sora não fosse Beltifle, Terrance não teria achado tão fácil, mas com Beltifle como oponente, Terrance não tem motivos para perder. Ele não ousou afirmar que seu conhecimento sobre Beltifle era o melhor, mas dedicou considerável esforço e paixão a ele. A disparidade de força entre as duas Beltifle era muito grande, resultando em um lado dominando a situação desde o início. Acabou. Após dança tremor, o estado de Beltifle passou por uma mudança profunda, elevando sua força a outro nível. Originalmente, sua força já era maior que a do Beltifle de Sora, mas após a amplificação, a vitória se tornou fácil. Os pontos de apelo de Sora estavam quase esgotados. Nessa situação, Terrance só precisava derrotar o oponente de forma esmagadora, tornando-o incapaz de lutar. Diante do Beltifle verdadeiramente liberado de Terrance, Sora quase não tinha mais forças para lutar. Com o Jin final, seus pontos de apelo foram reduzidos a 0. Terrance vence. Embora aos olhos do público esta tenha sido, sem dúvida, uma batalha arrasadora, os jurados não a viram dessa forma. Quando o Beltifle de Sora usou o vento prateado, o Beltifle de Terrance respondeu com um vento prateado ainda melhor. Quando o Beltifle de Sora atacou com tiro de seda, o Beltifle de Terrance demonstrou habilidade superior com tiro de seda, contra-atacando enquanto se fortalecia, criando assim uma situação favorável para a supressão seguinte. Ao mesmo tempo, usando constantemente as regras do concurso Pokémon para diminuir a pontuação do oponente. Esta foi uma batalha orientadora. Uma batalha de orientação se concentra na orientação em vez de almejar uma vitória rápida. Como guia, Terrance sempre deixava aberturas, permitindo que Beltifle desacelerasse a execução de seus movimentos, dando a Sora bastante espaço para atuar. A premissa de uma batalha de orientação é que um lado deve ter um alto nível de habilidade, enquanto o outro deve ter percepção suficiente.
Caso contrário, a batalha de orientação perde seu significado. Aos olhos dos juízes, esta batalha do concurso continha a essência de uma batalha de orientação. Em termos de nível de criação, o Bealtifre de Terrance, sem dúvida, tinha uma vantagem esmagadora. Em termos de força, era absolutamente incomparável ao Bealtifre de Sora. Mas nessa situação, Terrance pacientemente respondeu aos movimentos do oponente com os mesmos movimentos, lembrando-os de suas deficiências. Isso exigiu um investimento dedicado na batalha e um alto nível de habilidade. Seja o vento prateado no começo ou o improvisado peão branco, todos eles eram indicadores do Bealtifre de Sora. Terrance conhece o oponente? Os juízes ficaram perplexos. Guiando a batalha, Terrance não tinha necessidade de investir tanto esforço nisso. Com o nível de habilidade de Terrance, deveria haver muitas maneiras mais fáceis de vencer. No entanto, os juízes também acolheram essa situação. Desde o julgamento primário, Sora era originalmente um novato com potencial considerável. Um coordenador experiente disposto a guiar um novato assim era algo que eles estavam felizes em ver. Tudo isso serviu de alimento para o crescimento dos coordenadores e dos concursos Pokémon. De fato, Terrance estava disposto a se envolver na batalha de orientação, em parte por ter conhecido Sora antes. Juntamente com sua boa percepção e o fato de que ela também tem uma Bealtifre, que o lembrou de suas primeiras viagens. Ambas tinham Bealtifre como novatas, ambas começaram suas jornadas como treinadoras Pokémon com Bealtifre como sua Pokémon inicial. Então, se encontrando no estágio coordenador, Terrance não pôde deixar de sentir a inclinação de guiar essa colega novata. Capítulo 167. Terreno Elétrico. Continuação da Conferência Verdantur. Entretanto, o próximo oponente de Terrance, sabendo da força dele, estava ainda mais nervoso e tímido que Sora. Isso fez com que Terrance derrotasse o oponente com ainda mais facilidade do que na primeira batalha do concurso, avançando facilmente para as finais. O oponente de Terrance na final também era bem forte, mas o humor daquele cara não estava ótimo porque o julgamento primário deu a Terrance um grande número de apoiadores. Então, aqueles que apoiam Terrance na final superarão em número aqueles que o apoiam. Isso sutilmente criou uma enorme pressão sobre o oponente de Terrance. Vencendo a segunda partida, Terrance desceu da arena, indo em direção ao saguão. De repente ele notou uma figura parada no corredor. Com cabelos longos, lisos e cor de creme e um vestido branco, ela se destacou no corredor escuro. Terrance-senpai? Ao ver Terrance descendo, Sora se aproximou dele animadamente. Depois de hesitar por um tempo, ela finalmente se decidiu. Dessa vez, Sora não trouxe seu sempre presente coelho preto de pelúcia. Em vez disso, ela ficou na frente de Terrance, abandonando seu comportamento anteriormente dócil. Por favor, aceite-me como sua discípula. Em seu rosto belo e delicado, seus olhos estavam claramente um tanto evasivos, mas, no final das contas, seu olhar se fixou no rosto de Terrance. Testemunhando a batalha de Terrance, o inexperiente Sora esperava brilhar como Terrance algum dia. Aceitá-la como discípula? O que deu nela? Ela tomou o remédio errado ou algo assim? Olhando para ela com uma expressão desamparada, Terrance não acreditava que fosse habilidoso o suficiente para aceitar uma discípula. Além das habilidades, ele também não tinha tempo para isso. Terrance a rejeitou sem margem para negociação e foi direto para o saguão. Guiá-la durante a batalha do concurso já era seu limite. No corredor um tanto escuro, apenas Sora permaneceu ali estupefata. Diante da rejeição, embora estivesse preparada, mas, durante a competição, havia barulho em todos os lugares, então Terrance tapou os ouvidos e ficou sozinho em silêncio. Rejeitar Sora era normal, na idade deles, o relacionamento mestre-discípulo não era diferente de uma piada. Com ambos ainda na fase adolescente, mesmo que Terrance quisesse, ele não teria energia. Ele simplesmente não tem tempo, recursos e experiência para transmitir o chamado conhecimento a outra pessoa. Ele simplesmente aprendeu algumas coisas antes de outras, mas essas coisas, enquanto Sora estivesse disposto a se esforçar em Bealtifre, entendê-las era apenas uma questão de tempo. Todo ano, havia muitos novatos como Sora, e havia ainda novatos piores que ela. Algumas dessas pessoas amadureceram gradualmente por meio de viagens contínuas ou ganharam experiência por meio de contratempos. Houve também uma parcela de pessoas que, devido a vários fatores, tiveram muita sorte e conseguiram oportunidades significativas, o que tornou seu crescimento mais tranquilo. Se uma pessoa viaja com um excelente criador, um treinador excepcional, mesmo que seja ignorante sobre o conhecimento Pokémon, sendo influenciada por eles e auxiliada por companheiros, ela pode amadurecer gradualmente, certo? Terrance, Terrance, Terrance. Os aplausos da multidão eram como um maremoto, ensurdecedores. Vivian ficou no centro da arena, fazendo o comentário final. Os dois competidores já entraram na arena. Na final da Conferência Verdantur, o vencedor receberá a fita Verdantur. Tenho certeza de que todos estão ansiosos pelo resultado da partida, certo? Terrance e seu oponente, um jovem de cerca de 20 anos, se encararam de longe. Depois de um momento, Terrance desviou o olhar, e ambos simultaneamente pegaram suas pokébolas. Já que ambos os competidores parecem bastante quietos, vamos começar a partida imediatamente. Contagem regressiva de 5 minutos comece. Paupu, Paupu. O Pokémon do oponente era um Pokémon canino, de olhos vermelhos, 4 patas e pelo azul, com amarelo na cabeça e em parte do corpo. Manétrico. A forma evoluída de Electric, considerando o tipo de confronto, esta não será uma batalha fácil para Bealtifre. Mas o tipo não representa tudo. O Manectric do jovem realmente tem algumas habilidades. Ele abriu a batalha criando terreno elétrico e nuvens de trovoada, imprensando Bealtifre entre o chão e o céu. Com as faíscas emitidas pela crina de Manectric e a interação entre o terreno elétrico e as nuvens de tempestade,
criou-se a ilusão de que todo o céu estava cheio de correntes elétricas. Parecia que qualquer pequeno movimento de Bealtifre provocaria paralisia causada pelas correntes elétricas. O oponente fez esse movimento com muita habilidade. Manectric, como um rei controlando o trovão, arrogantemente mostrou sua força para Bealtifre. No começo, o lado de Terrance perdeu o ímpeto. Essa combinação de movimentos reduziu os pontos de apelo de Terrance antes que ele pudesse contra-atacar. É realmente difícil lidar com Manectric, admitiu Terrance, mas o oponente esqueceu de uma coisa. Este é um concurso Pokémon, não uma batalha tradicional. Comparado a um coordenador, aos olhos de Terrance, o oponente parecia mais um treinador tradicional, apenas atacando implacavelmente. Entre as nuvens de trovoada e o terreno elétrico, correntes elétricas permeavam como serpentes elétricas, sibilando com faíscas. Enquanto Manectric liberava seu poder, uma série de relâmpagos se espalhava pelo campo de batalha, todos correndo em direção a Bealtifre. Originalmente, esse era um conjunto de movimentos legais, mas não conseguiu atingir Bealtifre, deixando o jovem louco. Ei! Você só é bom em desviar? O jovem irritado olhou para Terrance indignado. Isso era completamente diferente do estilo de batalha anterior de Terrance. Você acha que eu sou estúpido? Terrance disse infeliz. O oponente criou uma vantagem dupla com o terreno elétrico e a nuvem de tempestade desde o começo. Então, tentar lutar de frente seria inútil. Usando a percepção do fluxo de ar, Bealtifre desviou com segurança do raio do oponente. No entanto, as correntes elétricas estavam muito concentradas juntas. Embora Bealtifre tenha se esquivado bem, não conseguiu evitar ser atingido uma vez. Com os pontos de apelo de Terrance caindo novamente, o jovem ficou encantado. Mas apenas um minuto depois, terreno elétrico desapareceu gradualmente, deixando o Manectric perplexo no chão. Sem a amplificação do terreno elétrico, os movimentos do tipo elétrico teriam ainda mais dificuldade de atingir Bealtifre. Além disso, o oponente descobriu que, apesar de usar esses movimentos poderosos várias vezes, eles só atingiram Bealtifre uma vez. Você possui poder, mas falta precisão, e a velocidade precisa melhorar, Terrance sorriu. Bealtifre e Ventania. Atingida pelo raio, Bealtifre realmente não estava se sentindo bem, mas um raio não conseguiu diminuir seu espírito de luta. Rajada. Esse comando deixou todos perplexos. O público, os jurados, o locutor e o jovem. Que efeito Ventania esse movimento poderia ter na Manectric? A resposta é nenhuma. A rajada não teve efeito em Manectric. Bealtifre voou suavemente para cima, batendo suas asas, criando rajadas de vento de aparência fraca. Manectric sentiu o vento, e nem pensou em desviar deles. Era muito fraco, nem tão poderoso quanto os ventos em tempo de tempestade. Capítulo 168. Fita Verdantur. Uau! Uau! Entretanto, para espanto de todos, esse vento fraco e débil, embora não tenha causado dano a Manectric, quando soprou pelo chão, varreu camadas douradas, cobrindo toda a arena com uma névoa amarela. Ao voo, como se tivesse inalado algo desagradável acidentalmente, os olhos de Manectric se arregalaram, gemendo de dor. O que houve, Manectric? O jovem exclamou em choque. A névoa amarela era pó atordoante. Enquanto desviava dos ataques do oponente, Bealtifre voou agilmente ao redor, espalhando uma grande quantidade de pó atordoante gradualmente em vários lugares. Devido ao campo magnético criado pelo terreno elétrico, essas partículas granulares de pólen do pó atordoante passaram despercebidas enquanto eram absorvidas pelo solo, acumulando-se gradualmente de apenas algumas partículas até formar uma camada fina. Conforme o terreno elétrico desaparecia, esses pós atordoantes se soltaram do chão, tornando-se ativos novamente. Conforme o movimento Ventania era usado, instantaneamente a arena inteira foi preenchida com a névoa do pó atordoante. E Manectric, inalando o pó atordoante, inevitavelmente caiu em estado de paralisia. Diante do fio de seda que se aproximava, o jovem ordenou em voz alta que ele se esquivasse, mas Manectric não conseguiu superar a paralisia nervosa e corporal confiando apenas em sua força de vontade, e seus movimentos ficaram mais lentos. Desde o começo, Terrance nunca teve a intenção de se envolver em um confronto direto quando seu oponente pensou que ele o estava suprimindo usando terreno elétrico. Em vez disso, ele usou terreno elétrico para armar uma armadilha com pó atordoante. Agora, Manectric havia caído na armadilha, enredado por camadas de fios de seda gigadreno. Conforme a energia era drenada continuamente, a expressão de Manectric se tornava cada vez mais entorpecida. Todas essas mudanças aconteceram num instante, e a maioria do público nem percebeu o que tinha acontecido. Somente os 3 juízes conseguiram entender claramente por que houve uma mudança tão drástica em tão pouco tempo. Gigadreno e a manipulação da poeira do pó atordoante pelo fluxo de ar. Preso pelos fios, Manectric ficou caído fracamente no chão, não apenas enfrentando a absorção de energia, mas também a invasão do pó atordoante em seu nariz e boca com o ar soprado. O jovem estava suando profusamente de ansiedade. Ele tentou o seu melhor para libertar Manectric da armadilha, mas achou esse conjunto de movimentos muito desprezível. Sendo amarrado e continuamente infundido com pó atordoante, juntamente com Gigadreno drenando sua estamina. Observando os olhos de Manectric escurecerem, o jovem não conseguia suportar ver seus pontos de apelo diminuírem gradualmente enquanto ele se lembrava de Manectric. Isso, os juízes murmuraram. A audiência. Nesta batalha, Terrance mudou inesperadamente seu estilo anterior, vencendo com uma tática extremamente desprezível. Eu perdi. A cabeça do jovem pendia baixa, seu rosto vermelho. A perda foi muito feia, sem chance de contra-ataque. O ataque heróico no começo agora parecia atingir seu próprio rosto. Terrance-senpai. No saguão, Sora observou com uma estranha mistura de emoções como Terrance alcançou a vitória, e seu humor depois de ser rejeitado pela outra parte. De repente melhorou um pouco, e até se sentiu um pouco aliviada. E Terrance, a fonte de tudo isso, obviamente não pensou muito sobre isso.
vencer era o suficiente para ele. Silenciosamente, colocando uma camada de pó atordoante, isso também não é um teste de coordenação Pokémon? Quanto a dominar a sincronia do Giga-Dreno, controlar a ligação do tiro de seda e usar correntes de ar para soprar pó atordoante. Tudo isso está mostrando lindamente sua maestria nos movimentos, sem dúvida uma exibição clara de suas habilidades. Certamente, os juízes também devem ser capazes de ver através das complexidades de tudo isso. De fato, a batalha de Terrance nesta rodada remodelou as perspectivas de dois juízes em relação a Terrance. Eles inicialmente pensaram que estilos de batalha extravagantes como Redemoinho Elétrico Silver Meteor Chover e White Spinning Top eram seu forte. No entanto, eles se encontraram enganados. Terrance se destaca no controle preciso da situação de batalha, uma compreensão profunda dos Pokémon oponentes e seus movimentos, assim como de seus próprios Pokémon. Sua habilidade notável está em ajustar seus movimentos habilmente a qualquer situação. Assim como o professor Julian disse, seja criação, coordenação ou comando, todas essas são habilidades fundamentais de um treinador. Não se deve ficar confinado aos rótulos criador, coordenador ou treinador e escolher outro aspecto porque você odeia um aspecto. Quando você conhece todos os três, criação, coordenação e comando, é aí que você pode ser considerado um excelente treinador. Terrance, aparecendo neste palco como um coordenador, claramente conseguiu isso. Entendendo o terreno elétrico, usando sua habilidade como uma arma, ele exibiu sua acumulação como um criador. O controle meticuloso de Bealtifley ao lançar continuamente esporos atordoantes no corpo de Manectric demonstrou habilidades de coordenação. E o comando foi integrado a todos os aspectos desta batalha, com cada comando e cada ação de Bealtifley refletindo as decisões do treinador, sem abrir mão de nenhuma qualidade que um treinador deva possuir, mesmo que Terrance seja atualmente identificado como um treinador, aos olhos dos outros. Aos olhos dos juízes, ele também é um coordenador extremamente excepcional, impecável em todos os aspectos. Ninguém ridicularizaria um treinador por ter habilidades de criação de alto nível, e ninguém criticaria um coordenador por ter Pokémon excepcionalmente fortes. Para um treinador ou coordenador, é importante destacar seu foco sem negligenciar nenhuma das qualidades básicas de um treinador. Só então os outros podem realmente ver os aspectos brilhantes desta profissão. Claramente, Terrance fez exatamente isso, e é por isso que ele rapidamente atraiu a atenção dos jurados no menor tempo possível. O vencedor apareceu. Enquanto Vivian gritava, o público que apoiou Terrance desde o início aplaudiu com entusiasmo. O desempenho de Terrance na batalha deu a eles uma resposta satisfatória. Se nada inesperado acontecer, o senso de antecipação e satisfação trazido pela vitória de Terrance provavelmente aumentará a favorabilidade deles em relação a ele, levando a um apoio contínuo a Terrance. O concurso Pokémon da cidade de Verdantur, a Conferência Verdantur termina aqui. E o ganhador da fita Verdantur é o concorrente Terrance. Vamos parabenizá-lo com calorosos aplausos. Embora seja apenas um concurso Pokémon de nível de cidade, vencer a primeira fita em Hoenn deixou Terrance muito animado. Depois, se ele continuar com o mesmo ritmo e garantir as 4 fitas restantes de uma só vez, o ingresso para o grande festival estará em suas mãos. Assim como naquela vez no concurso Pokémon de Sino, Terrance, um estranho que surgiu do nada, um novo rosto no cenário do concurso Pokémon, sem surpresa, recebeu muita atenção do público que apoia os concursos Pokémon e os coordenadores, seja como admirador, competidor ou desafiante. Em suma, esta conferência Verdantur anunciou completamente a jornada de Terrance para dominar o concurso Pokémon de Hoenn. Capítulo 169. Equipe completa. Após o fim da conferência de Verdantur, Terrance escapou imediatamente. Até Sora, que queria procurar por Terrance, não conseguiu encontrar seu paradeiro. Terrance, tendo deixado cidade de Verdantur, definiu seu próximo destino como cidade de Rustboro. No curto prazo, cidade de Rustboro continuará realizando concursos Pokémon. Ao norte de cidade de Rustboro ficavam quedas de meteoros, floresta de Petalburg ao sul e túnel Rusturf ao leste. Com o estabelecimento do túnel Rusturf em cidade de Verdantur, a jornada para a cidade de Rustboro se tornou bem conveniente. Embora o túnel Rusturf seja feito pelo homem, ele ainda mantém traços da natureza, com algumas pedras quebradas espalhadas casualmente ao longo da estrada. Além disso, a névoa permeava a caverna, criando uma atmosfera levemente sombria. No entanto, a névoa não afeta significativamente a navegação. Ainda é possível ver a estrada claramente. Túnel Rusturf era um túnel solitário situado dentro de uma montanha enorme. Por conveniência, há algumas pessoas que atravessam essa rota entre cidade de Rustboro e cidade de Verdantur. Quando Terrance entrou no túnel Rusturf, ele coincidentemente encontrou outros 2 treinadores. Esses 2 treinadores pareciam estranhos. Os 3 trocaram saudações e decidiram viajar pelo túnel Rusturf juntos. Há um Geodude solitário. Enquanto avançava pelo túnel Rusturf, Terrance notou um Pokémon atrás de várias pilhas de pedras. Geodude parecia uma pedra cinza e redonda com braços musculosos bem desenvolvidos, quase indistinguível de uma pedra comum quando apropriadamente escondida. Antes de entrar no túnel Rusturf, Terrance teve uma reunião interna com seus Pokémon enquanto os alimentava, focando principalmente em Mismagius. Embora seja problemático, precisamos de um novo membro para a equipe. Mismagius demonstrou compreensão e agora tinha uma tarefa adicional: ficar de olho em Pokémon selvagens que aparecessem por perto. Na Casa Assombrada, Mismagius observou muitos Pokémon estudantes. Além disso, como Terrance é um criador, ele desenvolveu seus próprios métodos para observar Pokémon. No mínimo, ele poderia usar habilidades de ilusão para alguma investigação. Se ele pudesse obter o título de top coordenador, Terrance planejava se candidatar ao exame de graduação na Academia da Coroa.
Após se formar com sucesso, ele ainda tinha mais uma coisa a fazer. Essa tarefa pode não ser mais fácil do que alcançar o título de coordenador principal, mas sua importância está em outro nível. Diferentemente dos concursos Pokémon, que exigiam apenas um Pokémon, o grande festival exigia uma equipe padrão de 6 membros do treinador. Então, a próxima tarefa de Terrance envolvia garantir que sua equipe estivesse completa, pelo menos atingindo o número máximo de Pokémon, para que não houvesse vagas em sua equipe. Atualmente, Terrance tinha Bealtifre, Altaria, Mismagius e Gravlit, totalizando 4 Pokémon. Em outras palavras, dentro de um ano, antes do grande festival terminar, ele tinha que coletar 6 Pokémon. Além disso, esses 6 Pokémon não podiam ser muito fracos. Eles precisavam complementar e melhorar a escalação de Terrance em vez de retê-la. Mismagius expressou sua confiança, pois geralmente vagava do lado de fora, e observar Pokémon era moleza para ele. No entanto, o que mais preocupava Mismagius era se as finanças de Terrance conseguiriam lidar com a comida dos novos Pokémon depois de capturá-los. Essa questão não era preocupação apenas de Mismagius, até Altaria e outros tinham opiniões sobre ela. Haha. Não se preocupe, Terrance riu, evitando uma resposta direta às perguntas do Pokémon. Capturar Pokémon também é uma arte. Se um treinador comum capturasse um Snorlax, não importa quão raro ou poderoso esse Snorlax seja, é provável que o fardo de alimentar tal Pokémon acabe com o treinador. Entretanto, se o treinador tivesse um Tangrowth, contanto que ele resolvesse as necessidades de suprimento de energia do Tangrowth, cerca de 80% do problema alimentar de Snorlax seria resolvido. Tangrowth, sendo um Pokémon do tipo planta, tinha vantagem significativa de absorver luz solar para suplementar energia. Então, embora não garantisse nutrição completa, pelo menos não seria pior do que crescer na natureza. Além disso, poderia resolver o problema de fome dos Pokémon, tornando essa abordagem louvável. Em teoria, Pokémon com espécies inerentemente mais fortes tendem a ser mais difíceis de criar, mas isso não é uma regra absoluta. Pokémon como Heracross que pertencem ao tipo inseto, têm uma natureza gentil e são adequados para treinadores criarem. Além disso, suas necessidades alimentares são simples, e eles não são exigentes com a comida. Apesar de serem Pokémon poderosos com cintura e pernas fortes e garras afiadas, eles podem viver felizes simplesmente se alimentando de seiva e néctar de árvores. O ambiente selvagem neste mundo era excelente. Em quase qualquer lugar aleatório, árvores exuberantes e cachos de flores podiam ser encontrados. No entanto, Pokémon como Heracross estavam destinados a ser raros. Como viviam em grupos, não eram fáceis de serem capturados pelos treinadores. Não existe ninguém com mais força que Geodude? Recebendo informações de Mismagius, Terrance assentiu. Isso estava dentro de suas expectativas. Sem sorte exagerada, encontrar e capturar um Pokémon potencialmente extraordinário na natureza era realmente desafiador. Geralmente, Pokémon com bom potencial. Além de algumas mutações genéticas e mudanças inesperadas causadas pelo ambiente, a maior parte era devido à genética. Considerando a baixa proporção de Pokémon poderosos na natureza, as chances de encontrar um Pokémon selvagem com tremendo potencial, herdado de seus pais, eram ainda menores. A razão pela qual famílias com melhores condições financeiras geralmente solicitam Pokémon iniciais fornecidos pela liga é por causa disso. Independentemente da nutrição posterior do treinador, mesmo que esses Pokémon iniciais crescessem normalmente, eles não se tornariam muito incompetentes. Quanto às famílias mais ricas, algumas estavam até dispostas a gastar recursos para contratar treinadores como líderes de ginásio ou membros da elite dos 4, buscando obter descendentes de seus Pokémon principais. Nesse caso, Terrance teve sorte. Ele obteve Altaria, um Pokémon com bom potencial, sem gastar muito, o que o ajudou muito no caminho à frente. Nesse caso, não há mais necessidade de focar em desenvolver Pokémon, disse Terrance. A diferença mais significativa entre Pokémon maduros e Pokémon em crescimento está em suas formas evolutivas. Com exceção de alguns poucos Pokémon que não seguem a teoria de ficar mais forte através da evolução. A evolução é o caminho mais simples e direto para o crescimento dos Pokémon, um fato reconhecido por todos. Pokémon maduros e Pokémon em crescimento têm uma diferença notável. A probabilidade de encontrar tais Pokémon em lugares remotos é baixa, e mesmo que um treinador os encontre, ele precisa considerar se tem força para capturar esses Pokémon. Pokémon como Altaria no Monte Chimney e o líder Explode na Cordilheira do Túnel Rustorf eram exemplos desses Pokémon. Crescer na natureza não foi fácil, mas ao mesmo tempo moldou sua força. Capítulo 170. Escola de Treinadores. Embora os Pokémon ainda estejam crescendo, a maioria dos Pokémon que os treinadores capturam, como o Pidgey e o Geodude encontrados ao longo das estradas, exigem muito cuidado para se desenvolver. A força da maioria dos treinadores só pode ajudá-los a capturar esses tipos de Pokémon. No entanto, a desvantagem é que esses Pokémon geralmente têm baixo talento. Apesar de serem comuns e disseminados, nutri-los bem representa um desafio significativo para os treinadores. Por outro lado, Pokémon com alto potencial que ainda não haviam crescido, como Swablu naquela época, claramente tinham uma Altaria poderosa os protegendo, o que os tornava difíceis de capturar por qualquer um. O número de Pokémon fracos e comuns é extremamente grande, e pode-se dizer que eles formam a estrutura básica para o nível mais baixo da natureza. Por outro lado, Pokémon poderosos capazes de dominar um território estão acima desses Pokémon comuns. Estamos prestes a entrar no Túnel Rustorf. Este túnel é habitado por pelo menos dezenas de Geodude, mas nenhum Graveler. Você pode imaginar o quão atraentes Pokémon totalmente desenvolvidos são para os treinadores.
Se as condições permitirem, Terrance prefere capturar Pokémon jovens, começando até mesmo por criar ovos de Pokémon. Ele gosta do processo de criação e também busca formar um vínculo forte com os Pokémon durante essa jornada. Isso é algo que os treinadores que buscam apenas Pokémon poderosos não possuem. No entanto, isso não significa que essa seja a melhor escolha. Também há treinadores que buscam Pokémon poderosos, e seu carisma e força podem fazer com que esses Pokémon se submetam e sigam seus comandos, o que pode acelerar seu crescimento tremendamente. Mas capturar Pokémon no nível de altaria no Monte Chimney é bem desafiador. Quanto mais maduro o Pokémon, mais maduros seus pensamentos se tornam. Submeter-se aos humanos geralmente é feito por esses Pokémons comuns que teriam dificuldade para sobreviver na natureza. Quando eles se tornam poderosos o suficiente para viver na natureza, não há razão para que se tornem Pokémon dos humanos. E mesmo que não consigam vencer uma batalha, eles sempre podem fugir. A área do túnel Rustuf é vasta, e o fato de que os Pokémon ainda podem vagar por um túnel feito pelo homem é uma evidência de que há muitos Pokémon vivendo nesta área. Mas atualmente não é hora de se aventurar na serra para encontrar o Pokémon desejado. Embora houvesse pressa, ele ainda tem um ano. Esse tipo de coisa depende do destino. Algum de vocês gostaria de lutar? Depois de sair do túnel Rusturf, um deles sugeriu uma batalha, já que não havia espaço suficiente dentro do túnel. Mas assim que eles saíram, o campo aberto e o chão se tornaram um campo de batalha ao ar livre perfeito. Seria uma pena não ter uma batalha neste lugar. Então os dois começaram a batalha, e Terrance, usando uma desculpa, se despediu deles. Hein? Tem vários treinadores aqui. Talvez porque essa área esteja na borda da cordilheira e tenha muitos Pokémon vagando por aí, o número de treinadores aqui aumentou significativamente. Haviam treinadores com roupas de alpinismo e alguns com shorts legais. Resumindo, Terrance encontrou algumas pessoas no caminho. Semelhante ao motivo anterior, o campo aberto e o chão fazem dele um campo de batalha ao ar livre perfeito. Talvez outro motivo seja que há poucos lugares para batalhar na cidade, então esses treinadores se reúnem aqui para aprimorar suas habilidades de combate. Terrance, que estava se preparando para reabastecer no centro Pokémon, foi chamado de repente. Virando-se, Terrance encontrou um jovem que não reconheceu. Embora não estivesse totalmente claro, Terrance achou o jovem um tanto familiar. As palavras do jovem que se seguiram confirmaram completamente a suspeita de Terrance. Claramente, a razão pela qual o jovem chamou Terrance foi porque ele também achou Terrance familiar. O fato de uma pessoa ser familiar pode ser uma coincidência, mas se ambas se reconhecem, provavelmente não é acidental. Após cuidadosa consideração, os dois finalmente descobriram a identidade um do outro. Há quase 2 anos, durante o incidente do túnel Rusturf, eles tiveram um breve encontro. O nome do jovem é Aiui, um aprendiz do ginásio Rusboro. Naquela época, junto com outros 3, ele, Terrance e o resto encontraram o problema causado por Vismur. Muito tempo sem ver. Eles se cumprimentaram com sorrisos. Embora Terrance e Aiui não tivessem uma conexão profunda, eles eram treinadores que tiveram um encontro casual. Ao saber que Terrance estava aqui para desafiar um concurso Pokémon, Aiui ficou surpreso inicialmente, mas finalmente decidiu agir como um guia e mostrar cidade de Rusboro a Terrance. Após uma breve conversa, Terrance percebeu que Aiui tinha uma personalidade muito calorosa. Considerando que o concurso Pokémon ainda estava a algum tempo de distância, Terrance não recusou a oferta e expressou sua gratidão. No entanto, a questão mais urgente no momento era registrar-se para acomodação no centro Pokémon. Então, Terrance, onde você gostaria de visitar primeiro? Que tal a Academia Rusboro? Quando o ginásio Rusboro foi mencionado, Aiui sorriu. Vou ser honesto com você. O ginásio Rusboro recentemente ganhou uma nova treinadora de ginásio, e ela é minha caloura. Como alguém do ginásio Rusboro, Aiui tem um apego especial a ele. Seu tom mudou visivelmente ao falar sobre o ginásio Rusboro. Na verdade, ele até encorajou Terrance a se envolver na batalha de ginásio. Júnior? No entanto, Terrance mudou rapidamente de assunto, abordando outras palavras-chave nas palavras de Aiui. Sim, escola de treinadores. Antes de entrar na ginásio Rusboro, estudei na cidade de Rusboro Escola de Treinadores. E esta escola também é financiada pelo ginásio Rusboro. Terrance cuidadosamente se lembrou e descobriu que uma situação semelhante havia ocorrido em cidade de Soulpoint, ensino. Cidade de Soulpoint também tinha uma escola de treinadores e, similarmente, tinha conexões intrincadas com o ginásio local. Isso imediatamente despertou o interesse de Terrance. Em vez de visitar o ginásio, ele estava mais ansioso para visitar a escola. Sendo da Academia da Coroa, Terrance estava ansioso para explorar essas escolas de treinamento baseadas na cidade e entender as diferenças em comparação com as academias regionais bem estabelecidas. Ao perguntar a Aiui, esta ficou surpresa, mas aprovou de bom grado a escolha de Terrance. Após ouvir a explicação de Aiui, Terrance entendeu que esta escola de treinadores frequentemente convidava treinadores viajantes para compartilhar suas experiências com as crianças. Era uma maneira dos alunos absorverem algum conhecimento prático. Para um treinador disposto a visitar voluntariamente, era algo que a escola de treinadores nunca recusaria. A escola de treinadores ficava acima de uma enorme fonte em cidade de Rusboro, o que tornava sua localização muito visível. Muitos forasteiros estavam reunidos perto da enorme fonte para assistir, resultando em uma multidão considerável na área. Guiados por Aiui, os dois manobraram pela multidão em direção à escola de treinadores. Capítulo 171. O visitante é um coordenador. A escola de treinadores foi construída em uma área claramente demarcada, ocupando uma porção considerável de terra. Após a introdução de Aiui, Terrance descobriu que as instalações escolares aqui eram muito mais abrangentes do que aquelas em cidade de Soulpoint. A escola de treinadores Pokémon da cidade de Soulpoint matriculava principalmente crianças pequenas que ainda não tinham atingido a idade necessária para se tornarem treinadores.
Por outro lado, a escola de treinadores da cidade de Rustboro tinha 4 turmas diferentes, ainda mais do que as turmas da Academia da Coroa. Essas classes correspondiam às classes de treinador, coordenador, criador e iniciante para crianças pequenas. Eu frequentei a aula para iniciantes aqui antigamente. No entanto, não continuei na classe treinador. Em vez disso, escolhi me tornar um aprendiz no ginásio Rustboro, explicou a Yui. Terrance, em qual você está interessado? Eles têm uma aula para coordenadores aqui? Terrance perguntou surpreso. Ele não ficou surpreso que exista uma classe criador. Tanto treinador quanto criador eram profissões que existiam desde o início da Liga Pokémon, intimamente interligadas com o desenvolvimento histórico dos Pokémon treinadores. Pode-se dizer que suas origens são profundamente enraizadas e interligadas. No entanto, profissões como coordenador só surgiram nas últimas décadas, gradualmente ganhando popularidade. No passado, era algo que os pioneiros exploravam por conta própria. Haha. Isso é bem embaraçoso de admitir. A Yui coçou a cabeça. Acontece que a classe para coordenadores de ensino era atualmente apenas uma casca vazia, incapaz de reunir alunos o suficiente para formar uma classe completa. Terrance tinha uma expressão de como esperado no rosto. Nesse caso, estou bastante interessado na classe iniciante. Era normal que a classe de coordenadores não estivesse completamente formada. Até mesmo a classe da Academia da Coroa não teria se formado tão cedo se não fosse pelo patrocínio das autoridades do concurso Pokémon. Esta classe para iniciantes era diferente da classe para iniciantes da Academia da Coroa. A Academia da Coroa ensinava aos jovens que já tinham qualificações de treinador alguns fundamentos diretos sobre batalhas. Isso incluía exercícios de combate reais, participação em batalhas de ginásio reais, batalhas com desvantagens de tipo, batalhas de final de jogo e alguns tutoriais de estratégia complexos. Por outro lado, esta classe iniciante é mais como educação infantil, responsável por nutrir os conceitos das crianças sobre treinadores, criadores, coordenadores e fornecer instruções aprofundadas ou reforço do conhecimento Pokémon ensinado nas escolas primárias. Não há muitas pessoas que podem pagar para vir aqui para estudar. Nem toda família está disposta a gastar dinheiro para enviar seus filhos para cá. A Yui apontou o dilema da escola de treinadores. Embora a educação fornecida aqui fosse mais agradável para as crianças em comparação com a língua e a matemática ensinadas nas escolas primárias, mas não importa como você olhe para isso, parece mais uma aula extracurricular. Só durante o tempo livre as crianças vêm aqui para as aulas. Você está com sorte hoje, a maioria delas deve estar aqui. Caminhando na direção da classe iniciante, eles encontraram um homem barbudo de meia idade. Oh meu Deus, não é a Yui? Como você tem tempo de voltar para a escola? O homem de meia idade com roupas vermelhas exclamou. Professora Terra, é sua vez de ficar de plantão hoje. A Yui cumprimentou. Aqui é Terrance, quero mostrar a ele a classe iniciante. É conveniente agora? Deixe-me pensar. Para a classe iniciante, eles deveriam estar assistindo anime Pokémon agora, certo? O homem de meia idade ponderou. Espere até acabar, e então você terá tempo. Ah, entendi. Muito obrigada, disse a Yui. A professora Terra sorriu e acenou para Terrance, que retribuiu com um sorriso. Parados do lado de fora da sala de aula da aula para iniciantes, a Yui e Terrance esperaram pacientemente. Após aproximadamente 20 minutos com aplausos ecoando, um grupo de crianças saiu correndo. Esperem, todos vocês. Seguindo as crianças que saíram correndo feito loucas, uma voz de repreensão pôde ser ouvida. Terrance e a Yui ficaram estupefatos ao lado, observando uma garota irritada com cabelo castanho acinzentado sair correndo, gritando com as crianças. Era evidente que essa garota estava genuinamente brava. Sua saia preta e rabos de cavalo balançavam vigorosamente a cada grito. Hehe, Roxane, deixe-os brincar um pouco. Mas, professora Izumi, eles não terminaram o dever de casa. Não é hora de descansar depois de terminar o dever de casa? Roxane não conseguia compreender. A pessoa chamada professora Izumi era bem velha, com apenas alguns fios de cabelo restantes na cabeça. De longe, parecia uma cabeça careca. Deixe-os descansar quando for hora de descansar. Quanto ao dever de casa, deixe-os fazer durante o tempo de descanso. É a mesma coisa, não é? Roxane, você não vai passar no estágio assim. Dar aulas para aula para iniciantes é fazer com que as crianças gostem de você, que se sintam próximas de você. Entendo, professora Izumi. Roxane respondeu, parecendo um tanto derrotada. Além disso, temos convidados aqui. Tanto a professora Izumi quanto Roxane se viraram para Terrance e a Yui. Senhorita Roxane, o que você está fazendo aqui? Os olhos de Yui se arregalaram enquanto ele olhava para Roxane com surpresa. A chamada Roxane era ninguém menos que a instrutora de ginástica da ginásio Rustboro, uma aluna genial que adora pedras. Yui respeitava profundamente essa sua júnior, que havia se tornado uma instrutora de ginástica. Em outras palavras, Roxane era uma típica aluna de ponta, não importa como você olhe para isso. Ah, não é a Yui. Roxane olhou para a Yui insegura. Eu cansei das batalhas de ginásio, então quis fazer estágio como professora. E você, por que voltou para a escola? A Yui conhecia a Roxane desde a época em que eram aprendizes no ginásio Rustboro, então elas conversaram casualmente. Temos um treinador visitando. A professora Izumi exclamou. Haha, isso é ainda melhor. As crianças agora têm um motivo para descansar primeiro. Terrance, de pé ao lado de Yui, rapidamente se apresentou. Sou Terrance, de cidade de Falarbor, atualmente em uma jornada coletando fitas. Espero não estar incomodando. No começo, a professora Izumi e Roxane não pensaram muito nisso. Elas já tinham visto treinadores o suficiente. No entanto, depois que Terrance terminou de se apresentar, suas expressões mudaram, olhando para ele com alegria. Terrance, você é um coordenador? A professora Izumi perguntou com leve surpresa.
Comparado aos treinadores, havia menos coordenadores. Pelo fato de a atual classe de coordenadores ainda ser uma casca, era possível perceber quão poucos coordenadores havia. Então, um coordenador visitando a escola de treinadores era excepcionalmente raro. A professora Izumi estava preocupada sobre como deixar as crianças entenderem a profissão de coordenador. Se elas não vissem um coordenador de verdade, as descrições pareceriam muito sem graça para as crianças. A turma de coordenadores ainda não estava totalmente formada e não havia professores coordenadores adequados no momento. A aparição de Terrance foi realmente inesperada para o professor Izumi. Ele só não sabia o quão bom Terrance era. Então, ele perguntou de forma indireta: coordenador, hein? Ótimo, ótimo. Terrance, você está apenas começando sua jornada como coordenador? Já faz um tempo. Eu já coletei 2 fitas. Terrance respondeu: 2 fitas. Com essa informação, a professora Izumi sabia que Terrance era um coordenador legítimo. Um coordenador que nem sequer havia coletado uma fita. Se não fosse um iniciante, seria considerado medíocre. Se alguém obtivesse fitas, isso indicava alguma proficiência na área de coordenador. Aos olhos da professora Izumi, Terrance, com 2 fitas, já era um coordenador impressionante. Então, ele ficou ainda mais satisfeito. Capítulo 172. A mensagem de Steven. Após uma breve introdução, a professora Izumi informou Terrance sobre a situação atual das muitas escolas de treinadores e pediu que Terrance desse uma aula para as crianças. Ensinar, hein? Terrance ficou um pouco hesitante ao ouvir essa palavra. Não era que ele não quisesse, mas sim, seja em sua vida passada ou presente, ele era fundamentalmente um estudante. Ensinar conhecimento na frente de um grupo de pessoas era algo que ele estava genuinamente preocupado em não fazer bem. Mesmo se ele se envolvesse em uma batalha ou em um concurso Pokémon, ele não ficaria preocupado porque passou por um treinamento especializado. No entanto, esse ensino improvisado era difícil para ele. Ei, eles são apenas um bando de crianças. Apenas falem sobre suas histórias casualmente, não há necessidade de nenhum conhecimento profundo, disse a professora Izumi. Fazia sentido, e Terrance ficou sem palavras. Tudo bem então, vou apenas dizer algumas palavras casualmente, disse Terrance. Ao receber a concordância de Terrance, a professora Izumi imediatamente instruiu Roshani a chamar os alunos de volta, e Aiui foi ajudar também. Nesse ponto, Terrance começou a organizar os pensamentos em sua mente. Ele não era o tipo de pessoa que conseguia falar de improviso por meia hora. Uau, um coordenador. Estou ansioso por isso. O que é um coordenador? Eles são tão fortes quanto os instrutores de ginástica? Um grupo de crianças olhou para cima, e uma menina com o nariz escorrendo puxou a saia de Roshani e perguntou. Aos olhos dela, a professora Roshani era muito forte. Coordenadores. São todos pessoas incríveis. Roshani sorriu. Na opinião dela, diferentemente dos treinadores. Os coordenadores eram indivíduos que se aprofundavam nas complexidades dos movimentos dos Pokémon e eram mestres em criar milagres. No entanto, a maioria dos coordenadores pode não corresponder à avaliação de Roshani. Olhando para as fileiras de crianças sentadas abaixo, Terrance ergueu uma sobrancelha. Ele finalmente entendeu os desafios que os professores enfrentavam. Cada uma das crianças abaixo estava sentada em todos os tipos de posições, algumas até mesmo cutucando o nariz. Isso diminuiu consideravelmente o entusiasmo de Terrance. No entanto, considerando a pouca idade das crianças, Terrance decidiu não insistir muito no assunto. Pelo menos, ninguém estava causando problemas, indicando que esse grupo de crianças ainda era muito adorável. Olá a todos! Imagino que todos já saibam que sou um coordenador. Deixe-me apresentar-me primeiro. Sou Terrance, estou muito feliz em conhecer todos vocês aqui hoje. Terrance disse. Deveria haver aplausos aqui, certo? Seguindo a impressão de Terrance de como as coisas geralmente aconteciam, deveria ter havido aplausos neste momento. Felizmente, a realidade respondeu a Terrance, proporcionando um raro momento de satisfação. Felizmente, logo depois que ele terminou de falar, não houve uma onda de vozes ecoando abaixo. Quão feliz! Quão feliz! Acho que muitos de vocês não conhecem a profissão de coordenador, não é? Deixe-me explicar brevemente em termos simples. Diferente dos treinadores, os coordenadores almejam o título de top coordenador no grande festival. Eles são um tipo de treinador que coleciona ribbons participando de concursos Pokémon. Se fossemos falar sobre a diferença entre coordenadores e treinadores tradicionais, provavelmente seria como eles usam os movimentos dos Pokémon. No estágio do treinador, frequentemente vemos batalhas intensas e apaixonadas. Em contraste, no estágio do coordenador, é mais sobre o uso inteligente de movimentos, contra-atacando os movimentos um do outro e derrotando o oponente com uma série de movimentos intimamente ligados. Enquanto Terrance falava, ele viu um garoto lá embaixo revelando um sorriso largo, fazendo-o esquecer momentaneamente suas palavras. No entanto, diante de tal situação, Terrance estava bem preparado. Ele tinha um plano B definido, pronto para lidar com qualquer situação que surgisse. Então, pessoal, vocês gostariam de ver como um coordenador se sai? Terrance perguntou calorosamente. Sim, respostas dispersas ecoaram. Ao ouvir que Terrance estava se preparando para dar às crianças uma apresentação ao vivo, Aiui, Roshani e a professora Izumi ficaram momentaneamente atordoadas. Então, com entusiasmo, elas organizaram as crianças. Todo mundo fiquem quietos. O irmão mais velho Terrance vai se apresentar para vocês. Sejam bons e ouçam sem travessuras, ok? Ao sair da sala de aula, eles se depararam com o vasto campo de treinamento do lado de fora. Terrance hesitou por um momento. Ele inicialmente queria usar a altaria, mas eventualmente, ele abandonou esse plano. Já que não era um concurso Pokémon de qualquer forma, não havia necessidade de inventar constantemente novas performances. Nesse caso, era melhor deixar para Beltifle.
Bealtiflis. Após a entrada graciosa de Bealtifli, as crianças olharam com espanto. Bealtifli, um Pokémon familiar ao povo de Hoenn, era bem conhecido pelas crianças. No entanto, a familiaridade gerou curiosidade, e as crianças se perguntaram que tipo de performance Bealtifli faria. A resposta de Terrance foi: redemoinho elétrico. Enquanto fios de seda parecidos com correntes de prata jorravam como uma fonte, seguindo as correntes de ar, eles espiralavam em um padrão rítmico. Os fios lentamente formaram um redemoinho, e então, cracle, cracle, a multidão, concentrada no movimento de Bealtifli, ouviu um som. Era o som da eletricidade. Uma corrente de eletricidade fluiu para os fios, fazendo com que o redemoinho branco mudasse instantaneamente, brilhando com uma luz dourada. Em comparação com o ano passado, o desempenho da Bealtifli foi mais suave e rápido. Em apenas uma dúzia de segundos, um redemoinho dourado, cobrindo mais da metade do campo de treinamento, surgiu acima das cabeças das crianças. Semelhante a um mar cintilante de trovões, como nuvens escuras devorando os relâmpagos, criando uma visão de tirar o fôlego. Estalo. Principalmente o processo do redemoinho branco se transformando no redemoinho dourado empolgou ainda mais as crianças. O forte contraste entre as cenas de antes e depois realçou a beleza estética e o impacto do redemoinho elétrico dourado, elevando-o a um nível totalmente novo. No redemoinho em constante movimento, correntes elétricas douradas fluíam, emitindo um brilho ofuscante e abrasador, como se adornado com uma camada de ouro. Parecia as ondas brilhantes em um mar dourado, um espetáculo que só poderia ser descrito como milagroso. A mesma combinação de movimentos realizados em diferentes cenários ainda evocava o mesmo nível de choque. O professor Izumi olhou fixamente para a performance de Terrance. Ele não esperava que um coordenador que estava ali apenas para um passeio possuísse tais habilidades. Quanto a Yui, apesar de ter conhecido Terrance uma vez, ele desconhecia completamente suas habilidades de coordenador. Roxane, por outro lado, mordiscou o dedo, olhando para o redemoinho elétrico com leve espanto, um pensamento se formando em sua mente. Ela queria. Tenha uma batalha de ginásio com Terrance. Como instrutora de academia, ela de repente percebeu que nunca havia enfrentado um coordenador excepcional. Terrance terminou com bastante sucesso, mas o que o deixou constrangido foi que imediatamente após terminar, o grupo de crianças o cercou de repente, gritando: "Eu quero aprender! Eu quero aprender!" Sem o conhecimento dos presentes, Terrance inadvertidamente criou um grupo de alunos em potencial para a classe de coordenadores da escola de treinadores. Então, vendo que Terrance estava em uma situação embaraçosa, os outros rapidamente o resgataram do cerco das crianças. No entanto, naquele momento Terrance recebeu uma mensagem. O remetente da mensagem foi: Steven. Após dar uma olhada rápida no conteúdo da mensagem, a expressão de Terrance mudou. Steven havia confirmado a origem do meteorito, e a verdadeira natureza deste meteorito deixou Terrance perplexo. Ele nunca imaginou que o meteorito que Altaria lhes deu tivesse uma lenda tão significativa. No entanto, com base nas informações fornecidas por Steven, parecia que a outra parte realmente havia se esforçado muito. A maioria das informações sobre o meteorito era detalhada e completa. Capítulo 173. Mito da criação de Hoenn. Com base na mensagem de Steven, Terrance ganhou novos conhecimentos sobre o misterioso meteorito. Entretanto, quando se trata da verdadeira origem do meteorito, é preciso rastreá-la até o mito da criação de Hoenn. Na Era Super Antiga, disse que a região de Hoenn foi criada após o aparecimento de Groudon e Kyogre. Groudon levantou os continentes, enquanto Kyogre encheu os mares, resultando na formação da região de Hoenn. Depois que esses dois Pokémon se encontraram, uma batalha monumental aconteceu em sua busca para expandir seus territórios. Como resultado, a atual região de Hoenn está espalhada com ilhas por causa daquela batalha. No final, para evitar a batalha sem fim entre os dois Pokémon, Rayquaza desceu e o suprimiu. Os dois Pokémon super antigos foram então banidos para terras desconhecidas, gradualmente se tornando uma lenda ao longo do tempo. Claro, a formação completa de Hoenn não foi causada somente por esses três Pokémon. O movimento de Regigigas entre os continentes também teve um papel crucial na formação da região de Hoenn. Conectando as informações de Terrance sobre a história do meteorito, Steven confirmou e desenterrou a história da cidade de Sotopolis. Milhares de anos atrás, um enorme meteorito caiu no oceano, e a cratera do meteorito mais tarde se tornou a atual cidade de Sotopolis. Vários anos depois, Kyogre e Groudon novamente entraram em conflito por energia natural. Ancestrais descobriram um misterioso meteorito cor de arco-íris, trazido pelo gigantesco meteorito e rezaram para ele. Isso levou Rayquaza a descer mais uma vez, afastando os dois Pokémon em batalha. O gigantesco meteorito que caiu no oceano pode ser considerado a fonte que criou a cidade de Sotopolis. Posteriormente, para evitar que o local enfrentasse calamidades novamente, o Pilar do Céu foi erguido para guardar o meteorito com as cores do arco-íris. Entretanto, após invocar o Rayquaza, o meteorito pareceu ter esgotado toda a sua energia, lentamente se transformando de um meteorito colorido para um meteorito comum. Ao descobrir a origem do misterioso meteorito com Terrance e conectá-lo às quedas de meteoros e à história da cidade de Sotopolis, Steven descobriu semelhanças surpreendentes entre os dois meteoritos. Por meio de alguma investigação, Steven também aprendeu sobre as manifestações do meteorito cor de arco-íris com energia esgotada, onde ele passa por um processo contínuo de degradação. Há um estágio que se assemelha ao meteorito atual em posse de Terrance. Isso não é um pouco exagerado? Terrance murmurou interiormente em choque. Este meteorito tinha uma conexão com Rayquaza? A mensagem que ele recebeu de fato abalou Terrance profundamente, fazendo com que ele ficasse um pouco distraído enquanto visitava a escola de treinadores. Além disso, na mensagem de texto, Steven estava esperando a resposta de Terrance por meio de uma chamada de vídeo. Senhor Terrance, você estaria interessado em ter uma batalha de ginásio no ginásio Rusboro?
Antes de se separarem, Roxane estendeu um convite a Terrance. No entanto, Terrance não tinha intenção de desafiar a conferência da Liga no momento. Com a questão do meteorito aguardando investigação adicional, ele não tinha inclinação para desafiar o ginásio também. Então, Terrance recusou Roxane com tato. Bem, então, se você tiver tempo, sinta-se à vontade para vir ao ginásio Rusboro para um desafio. Vou continuar a melhorar minha força, disse Roxane. Agradecendo a Yui e os outros, os jovens estudantes relutantemente se despediram de Terrance. A propósito, Terrance, você não está planejando participar do próximo concurso Pokémon em cidade de Rusboro? A Yui de repente se lembrou de algo. As crianças não conseguiam esquecer a performance de Terrance, e se elas comparecessem ao concurso Pokémon, elas poderiam testemunhar a performance de Terrance novamente. Embora os ingressos precisem ser comprados e haja limites para sua disponibilidade, ainda há uma chance de obtê-los se você estiver determinado o suficiente. Depois de obter uma compreensão preliminar dos coordenadores, as crianças imediatamente desenvolveram o desejo de assistir ao concurso Pokémon. Infelizmente não posso. Acabei de saber de um acontecimento inesperado, e há uma grande chance de eu deixar cidade de Rusboro em breve, possivelmente perdendo este concurso Pokémon. Terrance sorriu amargamente. Entre as coisas que Steven lhe disse estava um convite para um lugar onde eles poderiam entender melhor o meteorito. Em outras palavras, Terrance, que havia chegado em cidade de Rusboro há pouco tempo, estava prestes a partir para outro lugar. Desde que deixou a Academia da Coroa, Terrance estava constantemente em movimento, sem nunca ter um momento de descanso. Felizmente, os concursos Pokémon são realizados com frequência. Durante o intervalo entre os grandes festivais, há quase dezenas de concursos realizados, então não há necessidade de se preocupar. Centro Pokémon. Terrance e Steven fizeram contato novamente e quando a tela piscou, a figura de Steven apareceu do outro lado. Terrance estava esperando sua ligação. Ao ver Terrance, Steven imediatamente mostrou uma expressão de surpresa. Você já sabe a origem desse meteorito? Há uma boa chance de ter uma conexão significativa com o meteorito colorido de arco-íris que criou a cidade de Sootopolis e invocou Rayquaza. Essa é a maior surpresa que tive desde que comecei a procurar por pedras preciosas. Terrance não entendeu muito bem o entusiasmo de Steven pelas pedras, mas se o meteorito estava relacionado a Rayquaza, até o próprio Terrance começou a ficar animado. Pokémon lendários. Ele ainda não tinha visto nenhum, e para um criador ou treinador, encontrar um Pokémon lendário é simplesmente uma experiência profunda. Se ele pudesse observá-los de perto, Terrance poderia obter alguns insights dos Pokémon lendários, obtendo um conhecimento inestimável que é desconhecido para os outros. Foi também por isso que muitos pesquisadores, acadêmicos e professores ficaram obcecados em procurar vestígios de Pokémon lendários. Tomemos o Celebi como exemplo. Sua capacidade de atravessar o tempo e o espaço, mesmo que apenas superficialmente compreendida pelas pessoas, imediatamente desencadearia uma série de debates acadêmicos e levaria a uma nova rodada de pesquisa e compreensão do mundo pela comunidade acadêmica. Já tenho uma ideia aproximada. Devo ter algum tempo livre em breve, mas não será muito, disse Terrance. Isso é bom, já chega, não vou tomar muito do seu tempo, Steven acrescentou apressadamente. Você está atualmente em cidade de Rusboro? Sim. Tudo bem, embora eu não possa providenciar um helicóptero particular, se for um navio, acredito que seja possível. Você pega um navio para a cidade de Lilikov. Estou esperando por você aqui. De cidade de Rusboro até cidade de Lilikov. A distância não era curta, mas por curiosidade sobre o meteorito, Terrance concordou prontamente. Depois disso, os dois trocaram algumas informações, e então Terrance começou a esperar que o suposto amigo de Steven entrasse em contato com ele. Se ele pudesse usar um iate particular para chegar lá, ele conseguiria economizar algumas despesas desnecessárias. Embora essas despesas não fossem grandes para Steven, Terrance ainda preferia economizar onde podia. Cidade de Lilikov. Lembrando de cidade de Lilikov, Terrance parou de repente. Ele se lembrou que ao lado de cidade de Lilikov, parecia haver uma zona safari, comumente conhecida como zona de caça, era uma vasta área natural onde os treinadores podiam capturar Pokémon. Então, se eu for lá pelo caminho, pode haver uma chance de capturar um novo Pokémon? Capítulo 174. Pokéblock. Os amigos dos ricos também são ricos. Terrance estava sentado no iate particular do amigo de Steven quando ele chegou em cidade de Lilikov sem muito esforço. Depois de agradecer a outra parte, Terrance entrou em cidade de Lilikov. Terrance nunca tinha ido à cidade de Lilikov antes, mas ele tinha aprendido sobre ela por outras fontes. Sua primeira impressão foi que era muito lotada. Era de se esperar. Cidade de Lilikov era conhecida como a maior cidade de Hoenn e tinha até a reputação de ser uma das 6 maiores cidades do mundo. Falando nisso, também tem um concurso Pokémon Hall aqui. Gostaria de saber quando o concurso será realizado. Devo descobrir quando tiver algum tempo livre. Ao chegar em cidade de Lilikov, Terrance imediatamente contatou Steven, mas para sua ira, Steven o deixou plantado. Inicialmente, Steven disse que esperaria por Terrance em cidade de Lilikov. No entanto, enquanto Terrance estava a caminho de cidade de Rusboro para a cidade de Lilikov, Steven já havia partido. Haha. Desculpe por isso. Ouvi notícias sobre pedras preciosas em cidade de Fortrey, então não resisti em ir lá conferir primeiro. Que tal isso? Eu espero por você no Instituto do Tempo a oeste de cidade de Fortrey. Eles coletaram muitas informações sobre Pokémon super antigos, e minha corporação também tem instalações de pesquisa. Trazer um meteorito aqui não é uma má ideia, Steven deixou esta mensagem. Porra, Terrance xingou interiormente. Ele tinha um meteorito que poderia estar relacionado a Rayquaza, mas Steven foi realmente atraído por informações sobre algumas pedras desconhecidas. Ele foi facilmente influenciado. Na verdade, o que frustrava Terrance era que ele teria que ir até o Instituto do Tempo sozinho. Ele pensou que Steven estaria esperando por ele e então teria um carro especial para buscá-los.
Mesmo que a jornada não fosse fisicamente exigente, Terrance ainda não queria ir até lá. Bem, posso aproveitar a oportunidade para visitar a zona safari no caminho. Quanto a Steven, ele pode passar mais tempo procurando pedras. Terrance tomou uma decisão. Ele visitaria primeiro a zona safari. Quanto a Steven, ele poderia esperar um pouco mais. Cidade de Lilikov era uma cidade na parte oriental da região de Hoenn que conectava terra e mar. Sendo uma cidade costeira, naturalmente tinha uma variedade de Pokémon do tipo água por perto. Terrance considerou seu time e sentiu que lhe faltava um Pokémon do tipo água. Ele estava planejando capturar um, mas depois de observar os arredores, ele teve que abandonar esse plano. Lugares perto do mar eram ocupados por vários estaleiros ou eram áreas isoladas. Além de um ou dois Magikarp espirrando, dificilmente havia outros Pokémon do tipo água à vista. Além disso, Terrance não estava disposto a capturar nenhum Pokémon aleatório. Ele também tinha que considerar o quão bem aquele Pokémon havia se desenvolvido em seu ambiente natural. Aqueles com bom desenvolvimento naturalmente teriam habilidades inatas decentes ou podem ter uma vantagem em termos de personalidade. Caso contrário, eles não prosperariam tão bem na natureza. Quanto ao Gyarados, também não é ruim. Terrance contemplou interiormente. Entre os Pokémon do tipo água, Gyarados era uma escolha relativamente boa. Se ele pudesse domar um Gyarados, seria, sem dúvida, um trunfo poderoso. Entretanto, com o grande número de Magikarp, encontrar alguém com talento que pudesse satisfazê-lo seria extremamente desafiador. Terrance não ficou muito tempo em cidade de Lilikov. Após um breve descanso no centro Pokémon, ele seguiu em direção à cidade de Fortrey. A tarefa de capturar Pokémon também começaria quando ele entrasse na zona safari. Entretanto, quando Terrance estava prestes a deixar a cidade de Lilikov, seus passos foram interrompidos. Ele ouviu uma notícia e para um criador como ele, essa notícia era, sem dúvida, um grande bolo, do tipo que ele realmente queria provar. O mais recente criador de Pokéblocks já está disponível para teste público. Não perca essa oportunidade. É uma máquina totalmente nova lançada pelo concurso Pokémon em colaboração com a Associação de Criadores. Ao ouvir esse anúncio desconhecido, Terrance parou alguém para perguntar sobre ele. Criador de Pokéblocks. Dizem que é uma máquina que pode facilmente fazer comida de Pokémon. Até mesmo alguns criadores habilidosos em fazer comida para Pokémon elogiaram o valor nutricional dos Pokéblocks. Mas essa máquina não existe há muito tempo. Ela só apareceu recentemente em cidade de Lilikov. Uma máquina que faz comida para Pokémon? Terrance diminuiu o passo e voltou para a cidade de Lilikov, querendo ver que tipo de máquina mágica era. O fato de que até mesmo criadores habilidosos o admiravam, a tecnologia realmente avançou a tal ponto? O teste público ainda não havia começado. O local foi definido no concurso Pokémon Hall que poderia acomodar muitas pessoas. Ouvindo o anúncio, Terrance entendeu o que estava acontecendo. Aparentemente, essa máquina tinha sido desenvolvida recentemente e, embora sua qualidade fosse garantida, faltava-lhe reputação. Fazer algo assim na cidade com a maior população da região de Hoenn geraria muita publicidade gratuita se pelo menos uma fração das pessoas aceitasse esse Pokéblock. Então, através do boca a boca, os Pokéblocks entrariam na vista de todos. Essa promoção de base era muito mais convincente do que a propaganda em várias instituições. Ver é crer, mesmo que não seja verdade. Além disso, tanto a publicidade popular quanto a da mídia podem trabalhar juntas sem interferir uma na outra. A criação conjunta do concurso Pokémon e da Associação de Criadores. Terrance ponderou. Se bem-sucedido, isso seria um grande impulso publicitário para os concursos Pokémon também. Mas o que Terrance mais tinha curiosidade era sobre como a máquina conseguia fazer comida que fosse adequada ao gosto dos Pokémon. Cada tipo de comida era um teste da habilidade e conhecimento do criador. Em teoria, Pokémon diferentes têm gostos diferentes. Uma máquina que produz comida em massa poderia garantir o uso eficiente dos ingredientes? No momento do teste público, uma multidão considerável já havia se reunido, a maioria pessoas que chegaram cedo e estavam esperando aqui. A quarta rodada de demonstração pública está começando. Finalmente consegui passar para a frente dessa vez, preciso ver com meus próprios olhos. TSK, é porque você é preguiçoso, sempre dormindo demais. Como você pode me culpar por isso? Não é minha culpa se eu durmo muito. Uma multidão de pessoas se espremeu na frente, onde a equipe de segurança mantinha a ordem em frente ao local do concurso Pokémon, permitindo que as pessoas entrassem em grupos. Havia muitas pessoas em cidade de Lilikov, não apenas moradores, mas também forasteiros como Terrance, o que levou a essa situação de superlotação. Mesmo no concurso Pokémon Hall, era impossível acomodar tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas era exatamente isso que os organizadores queriam. Devido ao espaço limitado, as pessoas foram deixadas entrar lote por lote, criando uma forma invisível de publicidade. Uma vez que a notícia se espalhou e combinada com uma ampla publicidade, os Pokéblocks certamente se tornariam conhecidos e aceitos pela maioria dos treinadores. Nosso objetivo é penetrar no mercado de Hoenn dentro de 3 anos, tornando os Pokéblocks essenciais para os viajantes em Hoenn. Então, começando em Hoenn, expandiremos gradualmente para mercados de outras regiões. Essa foi a meta inicial definida para Pokéblocks. Em 3 anos, eles almejavam tornar Pokéblocks populares em Hoenn e transformá-los em um item essencial. E pessoas como Terrance que entraram no concurso Pokémon Hall e receberam as recomendações oficiais, foram o primeiro grupo de testemunhas. Agora Terrance, depois de entrar, seguiu um membro da equipe até uma máquina enorme. Capítulo 175. Ele tem paralisia facial.
Enquanto conversava com a equipe, Terrance já havia ouvido uma introdução detalhada sobre os Pokéblocks e a máquina que os produz. Entretanto, Terrance ainda permanecia cético. Ele não conseguia acreditar que a comida produzida por uma máquina capaz de produção em massa pudesse ter algum efeito positivo no crescimento dos Pokémon. Ainda mais inacreditável era a ideia de que os Pokéblocks poderiam superar a comida cuidadosamente elaborada pelos criadores para Pokémon. Terrance se inclinou para observar a máquina Pokéblock sem se importar com a aparência dele cutucando e cutucando. Embora as pessoas ao redor o olhassem de forma estranha, ele não desistiu da chance de ter uma visão melhor da máquina. Muito interessante. De fora, não era aparente como funcionava, mas em termos de usabilidade, a máquina era bem fácil de usar. Ouvi dizer que isso foi desenvolvido por uma equipe de criadores liderada pelo Sr. Lin, que ganhou o título de criador sênior por sua experiência em fazer comida para Pokémon, em colaboração com os oficiais do concurso Pokémon. Um criador sênior que foi promovido usando comida Pokémon como seu campo. Terrance refletiu consigo mesmo. Ser promovido a criador sênior por meio da comida, sem dúvida pertencia à categoria mais desafiadora, porque fazer comida era essencialmente uma habilidade básica de criador, e nesse campo onde todos eram proficientes, inovar mais era ainda mais difícil. Sim, o Sr. Lin é incrível. Ouvi dizer que essa colaboração com os oficiais do concurso Pokémon era para homenagear os melhores criadores. Melhor criador. Para ganhar tal título é preciso fazer contribuições duradouras e inovadoras para a comunidade Pokémon ou treinador. Assim como o Mestre Vitor, cujas conquistas em genética são inigualáveis, dizem que o programa da Liga para a criação de Pokémon iniciais teve a assistência do Mestre Vitor. Muitos aspectos dele supostamente incorporam descobertas de pesquisas do Mestre Vitor, querendo alcançar o título de top criador através da máquina Pokéblock. Ao receber essa informação, Terrance a examinou com ainda mais cuidado. Por favor, afaste-se um pouco. A plateia se aglomerando ao redor, ansiosa para observar o funcionamento da máquina Pokéblock de perto, levou o segurança próximo a começar a espantá-los. Dê um passo para trás, fique fora do círculo. A multidão recuou relutantemente. Svi, 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 svi. Imediatamente depois, para espanto do público, a equipe começou a operar a máquina Pokéblock. Tem alguém na plateia disposto a cooperar? Para garantir a autenticidade e verificar se os Pokéblocks produzidos pela máquina eram de fato comestíveis e adequados para Pokémon, o funcionário olhou para a multidão. Eu. No momento seguinte, Terrance foi o primeiro a levantar a mão ansiosamente. Tudo bem, vamos com ele. O membro da equipe sorriu. Todos, por favor, abram espaço. Também, soltem Pokémon que sejam de preferência de tamanho menor. Tamanho menor. Terrance assentiu, pensando em soltar Gravlit, mas quando sua mão tocou a Pokébola, ele imediatamente a retirou com suor escorrendo. E se Gravlit de repente ficasse animado e danificasse a máquina? Embora as chances fossem pequenas, o dedo de Terrance se contraiu, indo em direção à Pokébola de Beltifle. Vai ser esse aqui, disse Terrance. Tudo bem. Ficou lindo. O funcionário verificou, então pegou um livreto e o folheou cuidadosamente. Para Beltifle, essas frutas devem servir. Eles murmuraram para si mesmos. Terrance observou curiosamente. Entretanto, as próximas ações da equipe, juntamente com a operação da máquina Pokéblock, deixaram Terrance completamente atordoado. A equipe trouxe várias berries e as despejou diretamente na máquina. Com o som da máquina operando, vários pequenos blocos quadrados, do tamanho de unhas, foram espremidos. Então, este é o Pokéblock. Terrance examinou com ceticismo. Sim, Pokéblock. Vamos fazer Beltifle tentar. A equipe sorriu. Após os testes, essa combinação definitivamente funcionaria. Beltifle se apaixonaria instantaneamente pelo Pokéblock. No entanto, em meio à expectativa da multidão ansiosa para ver os efeitos do Pokéblock, depois de ouvir tantos rumores, agora, eles finalmente puderam ver com seus próprios olhos. Terrance segurou um pequeno pedaço de Pokéblock e o colocou perto da boca de Beltifle. E então Beltifle engoliu. Todos os olhos estavam voltados para Beltifle, incluindo os dos funcionários, mas, diferentemente do experimento anterior, Beltifle deveria ter mostrado uma expressão alegre e satisfeita, mas nada disso apareceu no rosto de Beltifle. O público ficou perplexo. O funcionário ficou perplexo. Isso foi diferente dos testes iniciais. Terrance também ficou surpreso. Como criador de Beltifle, ele conhecia Beltifle melhor. Para Beltifle, este Pokéblock, embora não fosse ruim, era quase comum, sem nenhuma característica marcante. Poderíamos até dizer que ele já estava cansado desse nível de comida há muito tempo. Uau! Terrance falou neste momento. Beltifle. Ela realmente gosta de Pokéblock. Terrance disse. O funcionário, a multidão. Mas não vejo nenhuma mudança na expressão da sua Beltifle. Um homem de meia idade ao lado de Terrance comentou. Não é culpa do Pokéblock, minha Beltifle, ele tem paralisia facial. Terrance explicou. Haha, parece que foi um sucesso então. Quem mais quer tentar? Vamos convidar o próximo membro da plateia. O membro da equipe enxugou suor, sem saber o que deu errado. Felizmente, depois que o próximo membro da plateia soltou seu Pokémon, tudo ocorreu como planejado, e o Pokémon que comeu o Pokéblock imediatamente expressou satisfação. Mas, devido a Terrance, o membro da equipe sentiu que não era o suficiente e continuou a convidar vários outros membros da plateia. Somente depois que todos esses Pokémon mostraram expressões satisfeitas, ele finalmente deu um suspiro de alívio. Parece que houve apenas um pequeno contratempo com Terrance. Após inúmeros testes realizados pelo público, todos finalmente acreditaram na eficácia do Pokéblock, ficando surpresos e curiosos ao olhar para a máquina.
Veja bem, nem mesmo a comida de Pokémon que eles compraram o satisfez tanto quanto esse Pokéblock. Um treinador engoliu em seco, nervoso, perguntando ansiosamente, com licença, existem modelos menores desta máquina? Quanto custa? A equipe hesitou, por enquanto, só temos este modelo. O treinador imediatamente se sentiu desapontado. Embora fazer Pokéblock fosse conveniente, seus Pokémon gostassem essa máquina grande. Era vários tamanhos grande demais para ele carregar. E atualmente não está disponível para venda, acrescentou o funcionário. Com isso, todos os interessados em Pokéblock só podiam ir a lugares com a máquina Pokéblock para fazer Pokéblock. No entanto, o Pokéblock era pequeno e conveniente, e supostamente tinha valor nutricional notável e efeitos especiais, o que chamou a atenção da maioria das pessoas. Só que, Terrance não conseguiu evitar franzir os lábios inadvertidamente. Capítulo 176. Não é um profeta. Depois de assistir por tanto tempo, se ele não conseguisse entender, não mereceria o título de criador. No final, embora esse Pokéblock fosse bom e conveniente, ele foi preparado para treinadores ou pessoas que precisavam comprar comida para Pokémon, ou para aqueles que faziam comida de baixa qualidade. Para Terrance, esse Pokéblock era completamente inútil. Terrance também quase entendeu seu princípio de funcionamento, que provavelmente era combinar e misturar frutas adequadas para um determinado Pokémon e então esmagá-las e condensá-las em um bloco na máquina. Durante esse tempo, por meio de algum processo desconhecido, os nutrientes das frutas foram habilmente selados no bloco, o que também foi o destaque desta máquina. A combinação de berries para diferentes Pokémon deveria ter sido pesquisada pelo criador sênior. De fato, o sabor dos Pokéblocks feitos com essas berries agradou a maioria dos Pokémon, o que já estava além da comida Pokémon usual. Parece que, as conquistas deste criador sênior Lean na produção de alimentos não foram apenas conversa. No entanto, também havia desvantagens que Terrance notou. Pokéblocks ainda não conseguiam superar comida Pokémon feita à mão, pelo menos não por enquanto. Para Bealtifle, este Pokéblock era apenas uma comida extremamente comum, sem nenhuma característica distintiva, e seu valor nutricional e sabor não podiam nem ser comparados com o que ele come atualmente. Atualmente, a comida que os Pokémon de Terrance comem era a mais adequada que ele fazia com base em seus gostos, condições de crescimento, intensidade de treinamento. Após consultar muitas informações e perguntar a vários criadores habilidosos dentro da academia que eram bons em fazer comida para Pokémon, embora não se pudesse dizer que era a melhor, era extremamente adequada, combinando habilmente com seu progresso de crescimento. E o maior crédito por isso foi a orientação dada pela professora Teresa. Após sua orientação, a comida que Terrance fez para os Pokémon superou produtos de nutrição comuns, tanto em valor nutricional quanto em sabor. Terrance perguntou o nível de criadora de Teresa, mas ela apenas sorriu e ignorou, e ele perguntou a outros professores, mas eles também não sabiam. Isso deixou Terrance bastante intrigado. Poderia ser que a professora Teresa não tivesse sido certificada como criadora, mas sua habilidade em fazer comida Pokémon era de fato muito impressionante e única, pelo menos diferente de qualquer conceito no mercado, mostrando um estilo pessoal. Terrance suspeitava que sua habilidade em fazer comida para Pokémon fosse um legado de um antigo ofício transmitido em sua família. Algum tipo de receita secreta especial? De qualquer forma, embora a comida que os Pokémon de Terrance comessem não fosse perfeita, era a mais adequada. Com a melhoria contínua da comida, a comida que Terrance dava a eles havia atingido um nível que era extremamente compatível com eles. Então, acostumados com iguarias, por que eles se importariam com Pokéblocks? Mesmo que os Pokéblocks fossem superiores à comida do mercado, eles não eram o suficiente para satisfazer Pokémon pertencentes a um excelente criador. Terrance entendeu esse ponto, então ele rapidamente acalmou a situação. No geral, essa demonstração foi bem sucedida. Muitas pessoas foram atraídas pela máquina Pokéblock e se interessaram por essa coisa nova, Pokéblocks. Depois que esse grupo acabou, as pessoas se dispersaram e Terrance também foi embora. Mas alguém imediatamente o chamou. Terrance olhou e viu um jovem ao lado dele. Ufa, você consegue andar muito rápido. Eu quase não consegui alcançá-lo, a pessoa arfou. Posso perguntar, tem alguma coisa que você precisa? Terrance perguntou surpreso. Só quero confirmar, sua Bealtifle realmente não gosta desse Pokéblock, certo? Disse a pessoa. Por que você diz isso? Terrance estava curioso. O jovem disse, sou um professor Pokémon, uma espécie de aprendiz, mas posso confirmar que seu Bealtifle está bem, então a chamada paralisia facial que você mencionou não existe. Você me perseguiu por tanto tempo só por isso? Terrance ficou sem palavras. Assim, eu me sentiria desconfortável se não esclarecesse isso, disse a outra pessoa. Eu sou Blake, você poderia satisfazer minha curiosidade, por favor? O jovem disse, abaixando o tom. Por que é que mesmo que sua Bealtifle não goste, você ainda disse que o Pokéblock é bom? Essa pessoa agiu rapidamente, agarrou a mão de Terrance e quase o chamou de irmão mais velho. Eu não menti. Embora Bealtifle não goste, esse Pokéblock ainda é decente, disse Terrance, impotente. Por quê? A outra pessoa ficou confusa. Porque eu também experimentei, disse Terrance seriamente. Enquanto alimentava Bealtifle, eu também experimentei. Para a maioria ou 99% da Bealtifle, esse Pokéblock pode ser considerado um produto nutricional delicioso. Então, por quê? Blake ainda estava confuso. Resumindo, meu Bealtifle é um pouco especial, só isso, disse Terrance. Especial? Bem, irmão mais velho, qual é sua opinião sobre esta máquina de Pokéblocks? Blake perguntou novamente. Opinião? Terrance riu. Esse Blake era bem esquisito, e quando ele virou irmão mais velho, por que esse Blake está perguntando sobre tudo? No entanto, leigos observam a emoção, enquanto especialistas percebem as complexidades. Terrance acreditava que esta máquina Pokéblock não se espalharia tão cedo. Primeiro, a outra parte disse que atualmente só havia aquele modelo da máquina, o que era muito restritivo. Se pudesse se tornar como uma Pokédex, não.
mesmo que coubesse em uma mochila, não enfrentaria uma situação tão embaraçosa. Então, esta máquina de Pokéblocks estava destinada a não se tornar um padrão para treinadores como a Pokédex, o que de certa forma já limitava sua utilidade. Em segundo lugar, com base em observações atuais, os ingredientes básicos para fazer a comida foram fixados, o que significa que o sabor dos Pokéblocks para cada Pokémon foi fixado. Os Pokémon também têm sentidos. Mesmo que algo seja delicioso e nutritivo, se eles se acostumarem com o gosto, eles vão se cansar disso com o tempo. Isso era algo que não podia ser mudado, não importava o que acontecesse. Então, esta máquina Pokéblock também estava fadada a não durar como a máquina de cura do centro Pokémon. Receitas fixas e locais de produção fixos limitariam severamente a utilidade da máquina Pokéblock. Se você quisesse que a máquina Pokéblock durasse muito, precisaria haver mais combinações adequadas para diferentes Pokémon. Mesmo para Pokémon com personalidades diferentes, deve haver escolhas disponíveis, então, eles têm que melhorar continuamente a máquina, buscando a conveniência. Se o criador pudesse preparar comidas para diferentes tipos e personalidades de Pokémon, sem usar um modelo fixo, mas entendendo os gostos dos Pokémon e misturando-os, então a máquina Pokéblock realmente teria seu lugar. Assim, não seria menos do que ter um criador habilidoso em fazer comida acompanhando você. Seja para treinadores ou pessoas comuns criando Pokémon, esta máquina seria uma excelente assistente. No entanto, com base em observações atuais, ele ainda não atingiu o nível previsto. Não é de se espantar que eles não tenham começado a promovê-lo amplamente. Talvez os desenvolvedores também entendam as deficiências da atual máquina Pokéblock. Melhorias e aceitação mais ampla, por meio de experimentação contínua e combinações baseadas no princípio dos Pokéblocks, exigem um processo. Talvez a outra parte queira deixar um grupo de pioneiros criar mais combinações de Belry para otimizar os Pokéblocks. Afinal, este é um projeto enorme, e os esforços individuais são, em última análise, limitados. Depois de pensar cuidadosamente, Terrance entendeu um pouco, mas explicar seria muito trabalhoso. Ele não queria explicar lentamente para Blake e fazer isso seria muito ostentoso. De qualquer forma, por alguns anos, seria difícil promover esta máquina Pokéblock. Se este evento for bem sucedido, também há uma grande possibilidade de que esteja indo na direção que Terrance imaginou. Mas mesmo que o palpite de Terrance esteja correto, ele não quer ser um profeta. Então, ele imediatamente encontrou uma desculpa, se livrou de Blake e correu em direção à Zona Safari. Quando ele deixou a cidade de Lilikov, Terrance de repente percebeu que não precisava andar tanto. Afinal, ele tinha altaria para cavalgar. Capítulo 177, Zona de Safari. A Zona Safari está localizada na ON Rota 121, ocupando uma vasta área, quase como uma reserva natural fechada. Terrance não conseguiu encontrar a entrada, mas perto da fronteira, ele foi parado por um Tropius. Acontece que havia vários Tropius e guardiões perto da Zona de Safari, especificamente para impedir que forasteiros entrassem ilegalmente na Zona de Safari pelo ar. Terrance, seguindo as instruções do outro grupo, encontrou a direção da entrada e então, depois de voar com altaria por um tempo, viu um prédio. Zona de Safari. Atualmente a regra é que desde que você tenha um Pokédex e pague uma taxa de entrada de 500 Poké-Dólar, você pode entrar e capturar Pokémon com as 30 Safari Balls fornecidas. A taxa de entrada é muito barata, está dentro do que qualquer um pode pagar, ou é um preço que se pode pagar facilmente. No entanto, um lugar onde os Pokémon podem ser capturados livremente e naturalmente não teria condições tão simples. A taxa de entrada de 500 Poké-Dólares é só a superfície. Os treinadores que entram na Zona Safari precisam registrar seu horário de entrada no Pokédex e quanto mais tempo permanecerem, mais dinheiro terão para gastar. A primeira maneira pela qual a Zona Safari lucra é por meio de uma taxa baseada no tempo. Com o passar do tempo, além do limite de tempo restrito, a quantia de dinheiro necessária para pagar a parcela excedida aumentará gradualmente, quase seguindo uma trajetória semelhante a uma progressão aritmética. Outra coisa a considerar é que a Zona Safari não permite o uso ilimitado de 30 Safari Balls. Caso contrário, embora a Zona Safari seja vasta e haja muitos Pokémon, ela definitivamente não conseguiria lidar com os treinadores capturando-os de forma imprudente, pois em pouco tempo todos os Pokémon lá dentro certamente seriam capturados pelos treinadores. Então, isso nos leva a outra regra da Zona Safari. Para cada Safari Ball usada, mesmo que sem sucesso, a Safari Ball é considerada usada e exige o pagamento equivalente ao preço de uma Safari Ball. Além disso, se uma Safari Ball capturar um Pokémon com sucesso, dependendo da espécie do Pokémon, um certo imposto Pokémon deverá ser pago aos donos da Zona Safari. Dentro da Zona Safari, a taxa Pokémon para capturar um Magikarp e um Golden definitivamente não é a mesma que capturar um Scyther ou um Gyarados. E esse imposto Pokémon, assim como as doações, contribui para o desenvolvimento sustentável da Zona Safari. Então, se você realmente acha que a Zona Safari é um lugar onde você pode capturar Pokémon como quiser, então você é muito ingênuo. Caso contrário, em poucos anos, a Zona Safari definitivamente se tornaria um deserto, sem número um único Pokémon à vista. Isso já aconteceu antes na Zona Safari, onde os treinadores capturaram Pokémon de forma imprudente, levando à devastação ambiental. Então, as regras foram alteradas e melhoradas ao longo do tempo. Além disso, mesmo que você consiga capturar 30 Pokémon, provavelmente não há muitos treinadores com energia para cuidar de todos eles. Então simplesmente não vale a pena. No entanto, a Zona Safari ainda é um dos benefícios para a comunidade de treinadores. Mesmo que eles quebrem a cabeça e restringam a captura, incluindo a cobrança de uma taxa, hoje em dia, qualquer um que possa se tornar um treinador. Quantos deles têm famílias pobres e quantos deles não têm essa pequena quantia de dinheiro? Então, mesmo que eles ataquem, não pode ser muito escandaloso. Isso levou a alguns treinadores excêntricos usando todas as suas Safari Balls, capturando o máximo que puderam.
Quanto a mim, basta encontrar um ou dois Pokémon que eu goste, pensou Terrance. Se não pudessem ser encontrados, mesmo que isso significasse desperdício de dinheiro, ele não os capturaria indiscriminadamente. Depois de pagar a taxa de entrada de 500 Pokédólares de acordo com o procedimento, Terrance obteve a qualificação para entrar. Além disso, ele foi avisado para não se envolver em batalhas Pokémon. Sobre esse ponto, um leve sorriso cruzou os lábios de Terrance. A atitude firme da outra parte foi como um lembrete direto. Geralmente meios violentos de captura de Pokémon, ou seja, batalhas, não são permitidos na Zona Safari. Mas na vasta zona, ninguém podia supervisionar meticulosamente cada treinador. Então, em alguns casos, a maioria das pessoas ignora essa regra, o que deixou o tio dono da zona muito desamparado. Exceto por enfatizar verbalmente e repetidamente, não havia nada que ele pudesse fazer. Que tio fofo! Terrance riu, mas se ele realmente encontrasse um Pokémon de quem gostasse e fosse forçado a uma situação de batalha, ele definitivamente ignoraria essa regra em condições permitidas. Entretanto, se tal situação não ocorresse, Terrance não teria necessidade de deixar os Pokémon indefesos durante as batalhas e depois capturá-los de forma imprudente. Não permitir batalhas com Pokémon. Esse ponto ainda era direcionado aos treinadores que capturavam Pokémon de forma imprudente depois de lutar contra eles. Para treinadores como Terrance, que originalmente pretendiam capturar apenas um Pokémon, essa regra era desnecessária. A Zona Safari é vasta e se você entrar sem um itinerário claro, é fácil se perder. Antes de entrar, é melhor decidir um destino e uma rota. Com base nas experiências de alguns antecessores, os habitats dos Pokémon lá dentro foram divididos de forma aproximada. Por exemplo, Terrance focou em um lago, e seu próximo Pokémon mais desejado era um tipo água. Uma estrada de terra acidentada serpenteia seu caminho, com árvores verdes altas em ambos os lados, seus galhos exuberantes e folhagem densa, obscurecendo o céu e formando uma passagem verde natural. O caminho seguia ao vale, serpenteando pela floresta, torcendo e virando. Ao longo dessa rota, Terrance viu muitos Pokémon. Quanto mais ele caminhava, mais decepcionado Terrance ficava. Os Pokémon mais comuns eram os Tauros, o que se deve à menor capacidade de reprodução de outros Pokémon em comparação aos Pokémon do tipo inseto, e à sua natureza de acasalamento que acontece na primavera. Isso significa que se não forem controlados, alguns Tauros podem formar um novo rebanho em apenas alguns anos. Terrance observou que o desenvolvimento desses Tauros não era muito bom. O clima em Oi não era muito adequado para o crescimento de Tauros. Se estivessem em Kanto, esses Tauros poderiam crescer melhor. Enquanto Terrance andava, ele encontrou um Rhyhorny, mas esse Rhyhorny estava calmo demais. Ele nem se mexeu quando Terrance passou por ele. Com muita preguiça Terrance balançou a cabeça. Seja qual for o caso, ele desistiu desse Rhyhorny. Em seguida, ele viu um Slowpoke que tinha vagado para a terra. Embora fosse um Pokémon do tipo água, parecia idiota e bobo. Embora Slowpoke não pudesse ser culpado, pois era sua natureza. Mas Terrance sentiu que seria problemático criá-lo e, portanto, não o escolheu. Média. O crescimento desses Pokémon só poderia ser considerado mediano. Eles não chegaram ao ponto de surpreender Terrance. Desamparadamente, Terrance só conseguiu continuar andando para frente, e finalmente, um lago azul escuro apareceu em sua visão. A grama verdejante perto da água balançava suavemente ao vento, e alguns Rattata correram para as profundezas dos arbustos ao som. Não foi até esse ponto que Terrance parou de andar. Capítulo 178. Entrando na água. O lago estava cercado por respingos de água. Terrance parou no meio do caminho, sentindo que algo estava errado. Pistola de água? Não deveria ser. Terrance olhou ao redor. Os respingos estavam muito espalhados. Parecia que algum movimento poderoso havia atingido a superfície do lago, fazendo com que as gotas de água se espalhassem. Não demorou muito. Tendo feito sua avaliação, Terrance imediatamente começou a observar. Com certeza, ainda havia vestígios de batalha ao redor. Staryu, Golden, Magikarp, Barboaz, Marill. Parado atrás de uma árvore, Terrance observou por um tempo e só conseguiu avistar esses Pokémon. Terrance não conseguiu evitar sorrir amargamente. Esses Pokémon, em sua maioria, tinham uma base fraca e força inferior. Para crescer bem, ele precisaria gastar muito esforço e dinheiro para nutri-los. Se tivesse tempo suficiente, ele não se importaria em capturar um Pokémon cuja personalidade fosse do seu agrado. Mesmo que tivesse uma base fraca e um ponto de partida baixo, ele estaria disposto a nutri-lo diligentemente. Mas em um ano, nem ele estava confiante de que conseguiria transformar esses Pokémon em uma força capaz de se envolver em batalhas de alta intensidade. Paciência. O que ele precisava era de paciência. Não fazia muito tempo que ele havia entrado na Zona Safari. Ele ainda tinha tempo de encontrar um Pokémon com melhor potencial. Após uma breve observação, Terrance tomou uma decisão. Ele mergulharia no lago para ver se havia algum Pokémon que valesse a pena capturar. Uma simples busca na praia revelaria apenas alguns Pokémon do tipo água. Miss Magius, não fique só de bobeira. Vá para outro lugar por enquanto. Mas não vá muito longe, apenas 20 minutos no máximo. Depois volte aqui. Terrance instruiu Miss Magius e respirou fundo antes de soltar Bealtifre para ficar de guarda acima da superfície da água. Então Terrance tirou as roupas. Prevendo tal situação, Terrance veio preparado com uma mochila cheia de equipamentos. Respingo. Ele mergulhou na água, e a sensação gelada imediatamente fez Terrance estremecer. Ele já havia aprendido a nadar antes, e depois de passar por um treinamento de curta duração na Polícia Internacional, embora não fosse perfeito, pelo menos era proficiente o suficiente para usá-lo sem erros.
Terrance não ousou ir fundo. Ele apenas mergulhou no lago para ver se havia algum Pokémon que ele não tivesse notado. No entanto, depois de ficar na água por apenas 1 minuto, Terrance desistiu. Estava muito embaçado. Enquanto estava debaixo d'água, ele não conseguia avaliar com precisão o crescimento de um Pokémon. Mesmo tendo avistado um Gyarados, depois de lutar por um momento, ele não alertou imediatamente. Gole. Ao sair do lago, Terrance respirou fundo, pensando se deveria jogar uma bomba na água para espantar os Pokémon. Explodir todos eles com uma bomba lhe daria uma boa oportunidade de observar os Pokémon de perto. Principalmente porque Gyarados, embora não muito claro, parecia ter se desenvolvido bem apenas pelo seu físico. Então, ele queria levar a outra parte para fora da superfície da água para ver seu crescimento. Zumbido. Mas antes que Terrance pudesse decidir, 2 figuras verdes voaram de muito longe, fazendo exatamente o que ele queria fazer. Eram 2 criaturas bípedes, parecidas com insetos, com 3 chifres separados na cabeça, grandes braços em forma de foice, pelos espetados nas coxas e 3 dedos com garras em cada pé. Foice. Ao ver esses 2 Pokémon, Terrance imediatamente ficou animado. Scyther era considerado um Pokémon relativamente raro, e também agradou ao gosto de Terrance. Quando os 2 Scyther se aproximaram, Terrance finalmente viu o que eles estavam fazendo. Um deles balançou suas asas em forma de lâmina, liberando uma lâmina de vento semelhante a um redemoinho que atingiu violentamente a água. Ainda não estava pronto. Um após o outro, como se estivessem extravasando frustração, eles atacaram implacavelmente a superfície do lago. Terrance levantou a cabeça em espanto. Um dos Scyther era maior em tamanho, enquanto o outro era menor, com cicatrizes e uma expressão de mágoa e raiva evidente em seu rosto. Enquanto isso, o maior parecia um pai protetor, desencadeando vigorosamente seus movimentos e atacando continuamente. Terrance fez uma pausa. Então, os respingos de antes foram causados pela luta desse Scyther menor? Parecia que esse Scyther menor havia sido intimidado, perdido na batalha e então foi procurar ajuda. Quem foi? A mente de Terrance de repente se tornou ativa. Obtê-los não exigiria muito esforço. Ambos os Scyther pareciam ter se desenvolvido bem. Até o menor, que parecia ser uma criança e tinha algumas cicatrizes, parecia possuir alguma experiência de batalha. E o Pokémon do tipo água que o derrotou provavelmente também não era nada mal. Se eles continuassem a batalha, Terrance, como espectador, teria que cumprir seu dever e fornecer um comentário completo. Foi aquele Gyarados? Devido ao físico maior dos Gyarados de antes, a primeira impressão de Terrance o levou a pensar assim, mas não era como ele havia imaginado. Depois que cada vento navalha atingia a superfície da água, uma tênue figura roxa subia rapidamente em espiral. Terrance ficou atordoado. Um salto tão alto. Era Starmie e não Gyarados. Ao ver o Starmie, Terrance ficou ainda mais surpreso do que quando viu os Gyarados. Normalmente era raro encontrar Starmie na natureza porque eles precisavam de uma pedra da água para evoluir de estário, e seus hábitos noturnos também reduzem suas chances de serem vistos. Na natureza eles eram encontrados principalmente nas partes mais profundas do oceano. Encontrar um estário neste lago comum não surpreenderia Terrance, mas um Starmie. De onde ele tirou a pedra da água? O Starmie saltitante pairou brevemente no céu. Seu próximo movimento foi dar uma dura retaliação aos 2 Scyther. Terrance entendeu. Parecia que o culpado que intimidou o Scyther menor era esse Starmie. Estrela, água e tipo psíquico. Inicialmente, Terrance não prestou muita atenção em Starmie. Primeiro, Starmie na natureza eram muito raros, e segundo, evoluir estário exigia uma pedra de água. O último ponto, e o mais importante, era o hábito noturno de Starmie, o que significava que eles pareciam menos energéticos durante o dia e eram mais poderosos à noite. Isso deixou Terrance desconfortável. No entanto, a destreza de batalha demonstrada por este Starmie despertou um pouco o interesse de Terrance. Lidando com 2 Scyther simultaneamente, o Starmie não mostrou sinais de recuar. Choque psíquico, raio, bomba hidráulica, raio de gelo. A variedade de movimentos exibidos por Starmie deixou Terrance momentaneamente atordoado. Alguns desses movimentos, se não fossem ensinados por outros Pokémon, seriam incrivelmente difíceis para Starmie aprender sozinho. Em outras palavras, para dominar esses movimentos, um golpe de sorte era necessário. Além disso, é preciso ter uma compreensão decente para aprender esses movimentos. Considerando que Starmie obteve uma pedra de água na natureza, Terrance concluiu que esse sujeito estava essencialmente seguindo o modelo de um protagonista, demonstrando uma sorte notavelmente boa. Capítulo 179. Trovão. Conforme a batalha se arrastava, Terrance percebeu a fraqueza de Starmie ou melhor, sua falta de uma habilidade crucial em batalha. Resistência. Starmie demonstrou confiança ao enfrentar os ataques dos 2 Scyther, empregando vários movimentos para se defender dos ataques, parecendo extremamente relaxado. Além disso, seus movimentos em constante mudança representavam um desafio significativo para os Scythers. Entretanto, após apenas alguns minutos de combate, Starmie revelou sua fraqueza. Quando o ataque atingiu Starmie, o rubi no centro de seu corpo começou a brilhar rapidamente. Vendo essa cena, Terrance franziu a testa levemente. O núcleo de Starmie é geralmente vermelho, e de acordo com a explicação do sistema de comunicação Starmie, isso pode ser um sinal de que ele está relaxado ou dormente. Mas quando Starmie fica inconsciente devido a um golpe, seu núcleo escurece e às vezes pisca como uma lâmpada. E quando ele pisca, isto é, quando a resistência de Starmie está baixa e suas habilidades começaram a declinar. Há quanto tempo? Terrance balançou a cabeça. Apesar de ser dia e apenas algumas rodadas de batalha com frequência não particularmente alta, a resistência de Starmie havia se esgotado a tal ponto. Observando a frequência de oscilação do núcleo de Starmie, Terrance deduziu que sua resistência diminuiria rapidamente na batalha que se aproximava. E se a batalha continuasse, a probabilidade de Starmie ser derrotado aumentaria infinitamente.
será problemático se recuperar. Terrance considerou a possibilidade de capturar Starmie. Se ele fosse capturá-lo, ele teria que planejar um treinamento intensivo focado na resistência de Starmie. Mas a dificuldade era imensa. Primeiro, Starmie já estava perto da maturidade. Para fortalecê-lo, mero treinamento teria eficácia limitada, necessitando do uso de vários suplementos. Treinar Pokémon durante seu período de crescimento produz resultados ótimos, o que é amplamente reconhecido. Se um Pokémon é muito jovem ou quase totalmente desenvolvido, a eficácia do treinamento diminui significativamente. Devido ao seu bom talento e oportunidades decentes, ele teve uma navegação tranquila em seu crescimento, e também lidou facilmente com vários desafios por meio de diferentes movimentos. Devido às especialidades dos Pokémon do tipo água e do tipo psíquico, escapar também é bem fácil. Isso também leva à ausência da brutalidade que a maioria dos Pokémon selvagens precisa para se adaptar ao ambiente natural, então, seja resistência ou consciência. É difícil acompanhar o ritmo desses dois Scyther. Agora, é só depender de vários tipos de movimentos poderosos e diversos para incomodar os dois Pokémon. No entanto, uma vez que esses dois Scyther entendam completamente os padrões e o estilo de batalha de Starmie, o resultado será claro. Observando a batalha se desenrolar, Terrance achou isso cada vez mais chato. Porque se Starmie não tivesse nenhum trunfo, a batalha sem dúvida se desenrolaria como Terrance antecipou. E esses dois Scyther então? Embora Terrance preferisse que o próximo Pokémon fosse do tipo água, se não houvesse opções adequadas, outros tipos também valiam a pena ser considerados. O pré-requisito era que eles tivessem que satisfazer Terrance. Esses dois Scyther, um deles já estava maduro e era a força principal neste ataque, razoavelmente bom em todos os aspectos, com rica experiência de combate. Entretanto, seus padrões de ataque eram muito rígidos, anos de batalhas o levaram a desenvolver um padrão de ataque fixo, razão pela qual Starmie ainda não havia sido derrotado. Seja a trajetória dos ataques ou o uso dos movimentos, eles estavam imbuídos de uma essência primitiva, o que sem dúvida fazia Terrance com seu olho coordenador se sentir desconfortável. Seu julgamento foi que este Scyther não tinha inteligência e, em termos de inteligência, era até inferior a este Starmie. A força de Scyther era meramente experiência acumulada de batalhas contínuas. Confiando em sua excelente espécie inata e utilizando seu corpo poderoso, ele dominou as lutas e alcançou a vitória. Quanto ao jovem Scyther, embora sua força não fosse grande e seus movimentos ainda fossem imaturos, ele tinha potencial para crescer. Tenho que tomar uma decisão. Terrance hesitou. Por um lado, esse jovem Scyther não lhe despertava nenhuma excitação. Por outro lado, embora esse Scyther ainda tivesse espaço para crescer, o esforço necessário para nutri-lo não era tarefa pequena. Além disso, Scyther era muito raro e as pessoas raramente o encontravam, então não houve muitos casos de captura de Scyther. O encontro de Terrance com Scyther foi, sem dúvida, muito afortunado, e se ele conseguisse capturar um Scyther, então essa viagem não seria em vão. Mas a oportunidade de capturar Scyther era escassa, não porque fosse rara. Embora escassos, os locais onde Scyther apareceu ainda podiam ser determinados, como a Zona Safari, onde um grupo de Scyther habitava. Um fato conhecido pela maioria dos treinadores. Muitos treinadores vieram para a Zona Safari especificamente para capturar um Scyther. Claro, se alguém realmente capturasse um Scyther. O imposto Pokémon, a ser pago, não seria uma quantia pequena. Se alguém tinha recursos para arcar com o custo de criação de um Scyther e o preço da captura, isso exigia consideração cuidadosa por parte do treinador. Além disso, como os Scyther viviam em grupos, esse era o aspecto mais difícil de capturá-los. Pokémon que vivem em grupos, geralmente com exceção daqueles que seguem voluntariamente os treinadores, se um fosse capturado à força, todo o grupo de Pokémon ficaria bravo e tentaria detê-lo. A capacidade de enfrentar um grupo de Scyther também dependia da força do treinador. Mas se fosse um treinador competente, eles não fariam tanto esforço só para capturar um Scyther. Então, Terrance hesitou. Se ele quisesse capturar esse Scyther, definitivamente exigiria muito esforço. Além disso, havia dois Scythers aqui. Se um escapasse, isso poderia facilmente levar a problemas mais tarde. Terrance também não estava confiante de que conseguiria persuadir esse sujeito em pouco tempo a acompanhá-lo voluntariamente. Enquanto Terrance estava pensando, algo inesperado aconteceu. O evento inesperado não veio da batalha entre Starmie e Scyther, mas de outro lugar. Não muito longe dali, ouviu-se um estrondo alto. Terrance olhou para cima e viu que uma pequena montanha ao longe foi imediatamente coberta por nuvens escuras, de um preto profundo. Estrondo. Estrondo. Dentro das nuvens escuras, espessas correntes elétricas permeavam o ar, com um som ensurdecedor. Starmie, Scyther, Terrance. Todos pararam o que estavam fazendo e se viraram para olhar. O que é isso? Terrance ficou boquiaberto, como se quisesse falar, mas hesitou. Esse efeito lembrava o movimento dança da chuva. Mas comparada à habitual dança da chuva, esta nuvem escura acompanhada de trovões acrescentou um toque de majestade, dando às pessoas uma sensação de proximidade com a natureza. Capítulo 180. Pokémon confiando no poder da natureza. Enquanto Terrance observava surpreso, Mismagius retornou, trazendo boas notícias para Terrance. Ele havia encontrado um Pokémon especial. Este Pokémon foi o único capaz de sair rapidamente de sua ilusão ao longo do caminho. Essa perturbação foi causada por isso? Perguntou Terrance. Mismagius assentiu em confirmação. Para ser honesto, Mismagius havia criado uma ilusão bastante desagradável para testar as reações dos Pokémon. Muitos Pokémon ficaram absortos nessas ilusões, incapazes de se libertar em pouco tempo. Então Mismagius, ao observar, redirecionava os sonhos para um bom. Primeiro, é uma ilusão desagradável.
Se o Pokémon não conseguir escapar da ilusão desagradável, ela será transformada em uma ilusão boa, de modo que não causará muito impacto. Mas aquele Pokémon, ele se libertou imediatamente ao entrar na ilusão desagradável e ficou bravo, ao ver um Pokémon se libertar facilmente de suas ilusões. Miss Magius observou e imediatamente sentiu que esse era o tipo de Pokémon que Terrance estava procurando e que valia a pena notificá-lo, porque em vários aspectos, esse Pokémon exalava uma aura única. Além de Beltifle, que estava com Terrance desde o começo, todos os Pokémon de Terrance tinham suas próprias características distintas. Altaria com uma linhagem dominante do tipo dragão. Miss Magius, dotado de talento superior em ilusão. Gravlit, com seus ataques autodestrutivos que pareciam imunes à dor. Até Beltifle desenvolveu suas próprias características distintas sob o treinamento de Terrance. Então, ao ver tal Pokémon, Miss Magius imediatamente sentiu que era do mesmo tipo que eles. Muito bem, disse Terrance. Surpreendentemente, simplesmente permitir que Miss Magius agisse de forma independente para reconhecimento trouxe boas notícias. Nesse caso, vamos desistir desse Scyther por enquanto, decidiu Terrance. Comparada a isso, a situação lá intrigava e atraía mais Terrance. Terrance sentiu que se arrependeria se não fosse ver com seus próprios olhos. Pelo menos, ele já sabia tudo sobre esse Scyther, então mesmo que perdesse, não se arrependeria muito. Mas as notícias trazidas por Miss Magius sem dúvida encantaram Terrance. Mostre o caminho, disse Terrance. Em certa parte da zona de safari, um vale isolado exalava uma calma e um frio assustadores, com uma colina solitária e alta. Dentro da caverna discreta nesta colina, o som de água pingando pode ser ouvido. Embora não fosse imponente, a colina tinha penhascos íngremes e rochas salientes e principalmente com árvores verdejantes e riachos fluindo, comumente encontrados em sombras densas, acrescentava uma atmosfera misteriosa à área. Dentro da zona safari havia várias regiões, incluindo lagos, pradarias e vales. Além de algumas regiões inadequadas para esse clima, muitas espécies diferentes de Pokémon podem ser encontradas aqui. Até mesmo alguns Pokémon encontrados principalmente em outras regiões deixaram vestígios de suas atividades aqui. No entanto, a maioria dos Pokémon não nativos foram introduzidos pelo dono da zona safari, com apenas alguns entrando acidentalmente neste lugar. É muito difícil viajar. Terrance resmungou interiormente, sabendo que seu físico de 2 anos atrás não lhe permitiria escalar aquele lugar. Não é de se espantar que Miss Magius tenha conseguido encontrar um Pokémon especial. Esse era o chamado caminho não convencional. À medida que Terrance se aproximava, as mudanças climáticas anteriores gradualmente desapareciam. Parecia que o Pokémon não conseguia encontrar o culpado, a fonte de sua raiva, então ele parou suas ações. No entanto, o que aconteceu agora realmente surpreendeu Terrance. A dança da chuva combinada com o movimento do tipo elétrico realmente simula um pouco da sensação da natureza. Esse era o aspecto mais notável disso. Normalmente a dança da chuva só conseguia criar mudanças climáticas de pequena escala. O tipo de impacto generalizado que poderia ser sentido em outros lugares. É muito raro, tanto que nem Terrance tinha testemunhado isso antes. Comparado à força humana, o poder da maioria dos Pokémon, o poder da natureza era sem dúvida maior. Terrance acreditava firmemente nisso porque as histórias de ambos os mundos o afirmavam profundamente. Neste mundo, havia muitos Pokémon capazes de aproveitar o poder da natureza, como os Pokémon super antigos da região de Hoenn, Groudon e Kyogre. Alguém poderia desencadear erupções vulcânicas ao caminhar sobre a Terra, causando seca severa em uma grande área. Outro poderia atingir casualmente o oceano, causando tsunamis e até chuvas torrenciais, submergindo ilhas inteiras. Embora a dança da chuva não possa ser comparada ao que esses dois Pokémon podem fazer, ela pelo menos deu a Terrance uma sensação de proximidade com a natureza. Não se trata mais apenas de criar energia simples, é mais como aproveitar um aspecto específico do poder da natureza. Originalmente, Terrance se perguntou qual Pokémon poderia ter causado essa mudança. Ele tinha muitos palpites e imaginações. Mas quando ele viu o Pokémon, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Era muito pequeno. Ele achou difícil imaginar que um Pokémon capaz de se libertar rapidamente da ilusão de Miss Magius fosse uma criatura tão pequena. Era um Pokémon de cor predominantemente cinza, parecendo uma pequena gota de água. Forma fundida. Outro Pokémon muito especial. Casfor era conhecido como Pokémon do clima, sua aparência e tipo mudam com o clima. Para proteger seu pequeno corpo, ele ganhou a habilidade de utilizar o imenso poder da natureza. Durante a luz solar abundante, se você tocar sua pele, ela estará surpreendentemente quente. Esta é a forma ensolarada. Durante a chuva, se você tocar seu corpo, ele vai escorrer água como uma esponja. Esta é a forma chuvosa. Durante a queda de neve, seu corpo inteiro fica como gelo, com uma temperatura em torno de -5 graus Celsius. Esta é a forma nevada. Em suma, cientificamente falando, Casfor era um Pokémon muito único. Seu corpo lembrava muito uma molécula de água, e suas transformações eram mais misteriosas do que as variações genéticas instáveis vistas em Eevee, que mudavam dependendo de fatores externos. Porque as mudanças do Casfor eram um tanto parecidas com a evolução incompleta. Mas na realidade, depois de tais mudanças, ele poderia reverter. Então é você. Mas Casfor poderia realmente criar mudanças climáticas dessa magnitude? Enquanto Terrance examinava Casfor, o olhar de Casfor também caiu sobre Miss Magius. Sentindo a aura de Miss Magius, Casfor percebeu instantaneamente que o encrenqueiro que havia interrompido seus sonhos agradáveis estava bem diante de seus olhos. Que tal ter uma batalha comigo? Terrance olhou para Casfor e sorriu. O que você diz? Seu oponente será um Miss Magius bem na sua frente. Interessado? Terrance estendeu o convite. Ele queria continuar observando as habilidades de Casfor. Ele não podia julgar apenas por aquele pequeno momento. Se esse Casfor realmente possui talento notável em algum aspecto, então, capturar este Casfor também é uma boa escolha.